Estamos começando o Cuca com Salame, o café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, este que vos fala, Luciano André Trevisan, e ele, o nosso consagrado Érico Pérez. Consagrado? Eu nem sei o que falar depois, um consagrado, né? Mas tudo bem. Você sabe, porque você sempre usa essa palavra, né? E aí, meu consagrado, pra dar risada. Aí é que tá, sempre tem a gente inicia uma conversa, sempre puxa alguma coisa diferente, né? Campeão, consagrado, Então, tudo bem. Hoje vamos de consagrado, então. A gente meio que tem, tipo, um desafio, assim, mesmo nas conversas pelo WhatsApp, né? De sempre começar de um jeito diferente. Então, vem com aqueles mais ridículos também. E aí, campeão, como é que tá? Mais importante do que o tema é o adjetivo, né? Exatamente. Sim, Não, sim, ele sim. trouxe... Qual que foi? Ele me chamou de Tatuapu esses dias. E eu fiquei, cara, isso é Kubanacan? Qual novela que era dele? Não, Uga Uga. Eu falei, nossa, caramba. Claro, com o Google do lado, né? Tipo, nem eu lembrava o nome da novela. Mas com o Buracan, daí aquele segundo... Não, É Uga Uga, né? Uga, pô. É o Cláudio Heinrich que fazia, Nossa, né? Daí Como que você não lembra? Tem que ter ali a colinha, né, pra lembrar disso. Não, o Google, ele é uma grande memória. Mas eu acho que até o Uga Uga eu assisti, morava com a minha avó, ela assistia, eu via com ela. Eu já não tava mais na fase novela, mas eu lembro. Tem Muito aquela fase bom. da vida que a gente começa a trabalhar e tal, aí tem coisas que ficam de lado, né? Tipo É. novela. Novela já não dá mais pra... Novela tá passando o Rei do Gado, né? E Rei do Sério? Gado, Rei eu do acho que Gado. foi a última que eu vi pra valer, assim, inteira, assim, foi a última mesmo, assim. E era muito boa, né? Eu não Da me memória que eu lembro. tenho. Eu não me lembro. Eu só sei que era muito boa. É. Às vezes eu tenho vontade de assistir. Tem uma pessoa aqui falando, Érico, mas a gente nem apresentou Vamos ela aí, lá, né? Desculpa. Não, você pode. A falha não é tua. Não, Nossa. de forma alguma. É dos iniciantes aqui, Então né? vamos lá. Nossa convidada de hoje é fisioterapeuta, especialista em acupuntura, fisioterapia em ortopedia e traumatologia, florais de Bach e microfisioterapia, além de professora de pós-graduação em acupuntura. Estamos falando da filha do Dirceu e da Sueli, da mana do Douglas e da Cris, Sheila Cristina Zucconelli. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Bem-vindo, Sheila. Você tá faceira? Faceira eu tava ontem. Porque hoje eu estou faceira demais. Olha Uau. aí, ó. Olha, Uau. no top 3 aí de respostas para o tua faceira, entrou, hein? Muito bom. Faceira demais. Gostei. Mas, Sheila, como nem tudo são flores aqui nesse podcast, a gente não começa dando assim, um bom exemplo de educação. Né? Educação passa longe aqui nesse começo. Então a gente sempre. Hoje a gente já, inclusive, não ofereceu o café pra Não, né? convidada. Já de começamos começar. bem, né? Ela foi se servir, Ela né? teve, viu? Tem café, gente. Aquela térmica tem café? É um exemplo de gentileza, né? Exatamente. E a gente começa sempre avaliando o episódio anterior e depois que a gente vai pro convidado. No caso de hoje, pra convidada. Érico, me conta o que você achou. Olha que pergunta interessante. Né? Olha que criatividade. O que você achou O que do você último achou? episódio? Achou. Excelente. Achei muito legal. Só respostas rasas, assim, né? Foi muito massa. legal. Não, foi divertido. Foi massa. Eu acho que dá pra dizer que foi uma choradeira, né? Foi um episódio de fazer Marmanjo chorar. Foi. Teve um momento que os três choraram ao mesmo tempo. Assim. Eu tive que fazer um grande esforço, mas antes de começar o episódio, a gente já tava meio que discutindo, né, sobre o que ia falar. Eu já tava com o olho assim meio que inundando, né? E aí teve um determinado momento, mas vamos relembrar. Esteve aqui com a gente Adolfo Pegoraro, que é jornalista, que é um dos diretores do Jornal de Beltrão e diretor da Ação TV. E ele trouxe o tema prematuridade. Ele veio aqui e contou a experiência, compartilhou a experiência dele, quando o filho dele, Marlon, nasceu em 2019, nasceu prematuro de 28 semanas e passou 63 dias na UTI neonatal do Hospital Regional. E isso, para quem já passou por situação semelhante, ou simplesmente para quem tem filho, a pessoa consegue sentir o peso que tem essa história. Então, e é uma lição muito interessante, né? Inclusive, como ele fez para suportar esses dias, que são dias muito difíceis na vida de um pai, de uma mãe, de toda a família que está acompanhando. E o Adolfo veio aqui e compartilhou essa história, que eu acho que vai ser útil para muitos pais. Né? A prematuridade é uma coisa muito frequente. A gente viu naquele dia 11% dos partos que acontecem, a criança nasce prematura. Então, algumas num nível
digamos assim, com mais semanas de útero, outros com menos, né? Sim. E o Marlon, filho do Adolfo, se encaixa naquilo que é chamado de prematuridade extrema, que é de menos de 28 semanas de gestação. Então foi um episódio muito emocionante, né? Em um dado momento o Adolfo leu aqui o diário, que foi a tática dele para sobreviver a esses dias. Então quando ele estava lá no hospital regional esperando notícias, esperando para poder ver o filho, ele escrevia um diário. Que era a maneira dele também, no final do dia, avisar todos os parentes de uma vez só, para não ter que ficar mandando de um por um, né? Sim. E ele disse que isso ajudou muito ele, que ajudou a externar, ajudou a pensar, ajudou a passar o tempo. E aí, quando ele leu uma dessas, aí um dia desses do diário, a gente já... ficou com o olho... E um grande diferencial desse episódio é que é isso, eram 3 homens falando sobre o assunto, né? Então, a paternidade que não é tão discutida assim... ali ganhando esse espaço e, enfim, 3 homens falando sobre o assunto, acho que teve um peso extra aí. É meio comum, né? A gente vê mais as mulheres falando desses assuntos que são mais, digamos assim, emotivos, e os homens não tanto, né? É menos comum. Essa coisa dessa masculinidade atrapalhada, que tem essa dificuldade de falar sobre emoções, enfim, então aí acho que foi um episódio para quebrar alguns paradigmas. Foi. Então quem não assistiu ainda, procura lá no canal Cuca com Salame Podcast, Adolfo Pegoraro. Inclusive, aquele lembrete, né, para o pessoal se inscrever no canal, dar o like, compartilhar, comentar. Boa. Bem lembrado. Ativar o sininho para ativar o sininho, todas as notificações. Aquilo que a gente sempre esquece de falar, né? Exatamente. Vamos lá. Então. É bom que tenha convidados que nos ajudam. Exatamente. Ótimo. Depois disso, vamos para os nossos queridos patrocinadores. Nosso primeiro patrocinador, Iraci Cafeteria e Confeitaria, que nos fornece essa deliciosa e belíssima cuca que aqui está. Uma empresa da família Ruaro, que é uma das mais tradicionais de Beltrão. Um lugar muito agradável para se estar e com produtos de muita qualidade. Concordo plenamente. Além da Iraci, temos Inovata Ambientes, também do Gelson e do Fernando, uma empresa que produz ambientes, aí, que desenvolve ambientes móveis e ambientes com muita qualidade, aliando beleza, tecnologia, e que já ganhou tanto espaço que já está comercializando há algum tempo já para outros estados, inclusive não está limitada aqui a Francisco Beltrão. Né? Bom, e temos também a Merizio, distribuidora de medicações, da Nick e do Eduardo, que também é outra baita empresa que está crescendo muito aí no ramo. Não vou falar mais da banda, né? Porque acho que esse assunto aí já deu. Havia uma piada. Havia uma piada da banda que agora não dá mais. Né, não dá mais. Mas é uma baita empresa aí que também está no nosso time aí dos patrocinadores. Mas nada de banda. Não, a banda saiu, né? Eu sempre zoava, assim, que, a banda não tá saindo por causa do Eduardo, mas enfim, aí ele resolveu, né? A banda andou. Então a banda tá acontecendo, em breve show aí. Cansou de ser motivo de chacota. Isso aí. E o nosso último, então, sempre falo o último, né? Não é o último, não é o mais recente. Mais recente, precisamos O último é um pouco pessimista. Chega de falar o último. Instituto Balbinotti, né? Também nosso apoiador, da Gisele Balbinotti, que é nutricionista, e dos irmãos Rafael e Eduardo Balbinotti, que são profissionais de odontologia, e também nos dá orgulho de os ter como patrocinadores. Isso aí, muito bom. Feito isto, vamos finalmente deixar a nossa convidada falar, né? Quem é você, Sheila Zucconelli? Olha, eu acho que se eu fosse me descrever, eu poderia dizer que eu sou muito simples e que eu continuo guardando toda a minha origem lá da roça, lá do meu pai, da minha infância, lá do sítio, e que eu tenho muitos silêncios para viver. Muitos silêncios? Muitos silêncios para viver. Olha isso. Porque não sei explicar. Então não vou fazer a pergunta. Você estava armado, você explica esse silêncio. Não. Pergunte. Pode perguntar. Mas é assim, eu acho que o tempo vai ensinando. A gente já foi muito falante. E de tanto ouvir, eu acho que eu entendi que às vezes a gente precisa pensar um pouco. Opa. Então, eu acho que esses silêncios, até brinco às vezes que tem dias que eu tô assim, me sentindo tão melancólica com certas coisas, mas não é melancolia tristeza, né? É uma melancolia reflexão, uma melancolia análise. Que nem eu me aguento. De tanta melancolia, de tanto pensamento. E em meio a todo esse silêncio também tem muita coisa aleatória, assim. Também eu gosto muito de coisas aleatórias.
né? Então, assim, agora decidi que em 2023 eu vou tocar cavaquinho. Olha só. Ah, que legal. E vai ser isso aí. Cavaquinho. Então, e vai integrar uma banda de pagode? Não. Não. Só cavaquinho mesmo. É só tocar cavaquinho mesmo. Então é de um extremo pro outro, assim. Eu acho que é o equilíbrio entre... E como é rico, né? Como nos faz bem essas movimentações de... Deixa eu tentar fazer isso aqui. Né? Vai ser bom demais, né? E a gente vai deixando de lado, sempre repetindo as mesmas coisas, sempre fazendo as mesmas coisas, né? Eu brinco que eu toquei baixo por muito tempo. E eu tive uma situação em que eu fui chamado para quebrar um galho, assim, numa banda, para tocar músicas que eu sempre gostei de tocar. E eu subi no palco para tocar e as pessoas que estavam no palco, eles estavam meio que estreando de alguma forma. E eles estavam muito animados. E eu tava tocando, assim, que parecia que eu tava lavando a louça da minha casa, assim, que era normal. Mas um dia eu pensei, não, eu preciso de um outro instrumento, né? Eu preciso ir para outro lugar, que foi quando veio a ideia de tocar bateria, então. Aí tu já modifica totalmente, né? Aí eu me vi em outra situação, prestes a fazer um show, nervoso outra vez, porque eu nunca tinha feito um show tocando bateria, né? Então, como é bom tu te colocar nessas situações de estar vivendo coisas diferentes e novas, né? E o experimentar, né? Porque eu só sei do que eu gosto se eu avaliar se gosto ou não. Experimentando. Se você se permitir também. Exatamente, senão tudo vai ser pré-determinado. Então eu preciso conhecer as coisas para saber. Aí, ok, não vou montar uma banda de pagode. Mas eu vou tocar cavaquinho. É uma boa. Não, eu já sei 2 notas. Olha aí. É um bom começo. Acho que pro pagode já dá. Não, tô falando mal do pagode, não é isso. Só pela piada. Vocês sabem tem uma música do Harmonia do Samba que o Xande canta assim: mandei meu cavaco chorar. E aí tem um solo de cavaquinho. Eu sei o solo, porque são 2 notas. Bem devagarinho, assim, ó, trocando o dedo, assim, ó, pensando a cada troca, a cada movimento, assim, mas sai. Isso sou eu tocando violão. É isso. Então, é exatamente isso. Isso eu já sei. Legal. Mas eu acho que vamos ter uma boa artista, né? Porque ela tem a fama de ser bastante dedicada naquilo que ela se propõe a fazer. Quando começou isso, Sheila? Você sempre foi dedicada desde a infância? Onde que você estudou? Aonde que você nasceu? Essa coisa você falou do interior, né? Quem é essa Sheila aí? Onde que ela cresceu? Então, eu sou nascida lá no fim da década de 80. Sou de 1987. E minha família sempre morou no interior de São João, né? Meus pais são de São João. Nasceram... Minha mãe nasceu no Rio Grande do Sul, mas veio com 1 ano ainda para São João. E... eu nasci em Chopinzinho porque, na época, por motivos hospitalares, não se fazia parto. Então, eu só nasci em Chopinzinho mesmo e só tenho Chopinzinho lá no meu RG. Mas eu sou são joanense. Cresci em São João. Quando minha irmã começou a ir para a escola, lá pelos 5 anos, eu ia muito com ela. Porque aí o pai e a mãe iam para a roça. E para eu não ir junto para a roça e não ficar sozinha em casa, né? Eu tinha 3 anos na época, eu ia junto para a escola. E era uma escola multisseriada, dessas que tem um professor, uma sala de aula, primeira, segunda, terceira e quarta série juntas. Então o professor trabalhava com toda essa galera junto, né? Numa escola que era do tamanho de uma sala de aula. Nossa. Então às vezes eram 10, 11 alunos, não lembro assim. Mas eu ficava sentadinha num ladinho lá, e ela carimbava uma folha e eu ficava pintando o período inteiro, enquanto ela estava ensinando todo mundo. O que acontece é que ela dividia o quadro em partes, né, para cada série acompanhar, e eu sempre estava prestando atenção em alguma coisa. Então eu acabei sendo alfabetizada antes de começar a estudar, né? Porque eu aprendi a ler prestando atenção no que ela ensinava, mesmo não sendo aluna regular. Então, aos 7 anos, meus pais... Nessa época, eu ia para a escola... eu e minha irmã íamos para essa escola porque para a gente pegar o ônibus para ir para a escola na cidade eram 7 quilômetros. Então, a gente ia... Eu sempre brinco, né? Que eu conto essa história, parece que eu tenho 80 anos e não 35. Mas a gente ia para a escola a cavalo, às vezes. Olha porque só. quando chovia...
A gente não tinha estrada para ir até lá. Era um carreirinho no meio da lavoura. Sim. Então, se tinha soja alto, tinha trigo, enfim, tinha milho. E é engraçado porque isso a gente escuta dos nossos pais mesmo, né? Ou dos avós, assim, nossa, eu ia a cavalo. Exatamente. Às vezes eu conto, parece história, mas não é. É verídico. Então, pela facilidade, inclusive, para que eu e minha irmã pudéssemos estudar, meu pai vendeu essa propriedade e comprou uma propriedade que ficava em outro lugar com um acesso mais fácil. Então, aos 7 anos, em 94, eu e minha irmã entramos para a escola regular. Para a escola regular, que tinha um professor para cada série, né? E aí eu era um ano mais nova do que os alunos que estavam na segunda série. E aí, pela questão documental e legal, eu precisei repetir a segunda série. Eu concluí a segunda série em 94 e em 95 eu precisei refazer a segunda série. Aí normalizei minha idade e aí segui. Quando eu entrei para a faculdade, então, eu falo que nem queria fazer fisioterapia, nem sabia o que era fisioterapia, né? Mas, enfim, entrei para a faculdade porque ganhei uma bolsa para cursar fisioterapia. Ah, tu ganhou uma bolsa para fazer fisio? Ganhei uma bolsa. Foi assim. Posso falar disso? Claro. Tá. Porque senão eu vou me estendendo e contando história aqui, nem sei, né? Tem tempo. Eu fiz o Enem em 2003, 2004, na época que o Enem era uma experiência ainda, né? Não tinha valor. E nós recebemos na escola uma carta convite do governo federal dizendo que alguns alunos tinham tirado notas acima da média nacional, né, do Enem, e que esses alunos estavam sendo convidados a participar de um projeto, né, do governo federal, que era o ProUni. E que esse projeto estava dando bolsas parciais ou integrais, enfim, tinha toda uma regulamentação e a gente poderia se inscrever para 5 cursos. Eu queria fazer comunicação social, porque eu queria apresentar o Jornal Nacional. Uau! Então, né? Essa era a minha intenção. E eu falava assim, ó, né? Parecia que tinha 2 por dentro. E aí eu queria fazer comunicação social. Então eu acabei fazendo inscrições para História, Sistemas de Informação, Educação Física, Administração e Fisioterapia, que era a minha última opção. Foi minha última opção no hall, assim, dos cursos. E como a minha média era relativamente alta, foi a que eu entrei, né? Então, eu ganhei a bolsa integral para fisioterapia. Eu tinha feito um vestibular, que foi aqui para a Unioeste, agora eu nem lembro se foi para Economia Doméstica ou Ciências Econômicas, que minha irmã já cursava Ciências Econômicas aqui. E eu passei no vestibular o último dia de matrícula para as 2 instituições, né? Para a Unioeste e para a Físio, na Unicep, eram o mesmo dia e eu tinha que decidir qual das 2 eu ia fazer. Aí eu pensei, bom, se eu passei no vestibular uma vez, talvez eu passe novamente. A bolsa eu ganhei dessa vez. Então eu vou tentar fazer essa fisioterapia aí, que eu nem sei do que se trata. Né? E se não rolar, aí eu faço vestibular de novo e faço outra coisa. Aí, nesse momento, eu fui morar em 2 Vizinhos. Me formei morando em 2 Vizinhos. E aí, mudei para Beltrão. Tu muda para Beltrão na formatura, logo depois de se formar? Logo depois que eu me formei, voltei para casa dos meus pais, fiquei lá por um período e aí eu vim passar uns dias na casa da minha irmã, que morava aqui. E aí, nesse passaram uns dias, conheci não sei quem, que falou que não sei aonde estava precisando de uma fisioterapeuta, e eu levei um currículo e comecei a trabalhar e tô aí até hoje. Mas antes da gente chegar na Sheila fisioterapeuta, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Tem uma coisa na vida da Sheila que ela começou a trabalhar muito cedo. Começou a trabalhar aos 12 anos de idade. Como foi isso, Sheila? Você acha que isso, de alguma maneira, tirou um pouco da tua infância ou te prejudicou nos estudos? Ou foi muito tranquilo? Não, foi muito tranquilo. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe engravidou do meu irmão. E aí, quando eu tinha 8, minha mãe engravidou do Douglas. E aí, minha irmã tinha 10 ou 11, eu tinha 9 ou 8, não lembro, não me recordo. E o pai e a mãe trabalhavam na roça. Na época, o pai tinha bicho da seda. Então, a gente tinha uma rotina assim. A minha infância foi muito legal. Muito legal. Foi muito divertida, assim. Cara, foi uma infância muito bem aproveitada. A gente brincou demais. A infância no interior, apesar de ter trabalhos, ela oferece muitas opções, né? Nossa, foi muito legal. Assim, a gente brincou muito de tudo que vocês imaginarem, assim, ó. De pular de uma árvore para outra, de ser atropelado pelo próprio carrinho
de rolimã que tinha capotado. Legal. De fazer as coisas escondidas do pai e a mãe. A brincadeira era essa? Ser atropelado pelo carrinho? Ser atropelado pelo próprio carrinho. Você estava se preparando para o futuro. Exato. Eu nunca tinha pensado. Você estava ensaiando. Nunca tinha pensado, mas isso foi um ensaio. Depois verdade. a gente conta esse detalhe aí. Eu nunca tinha pensado. Mas assim, a gente brincava de luta, assistia um filme. Eu lembro que passou um filme na sessão da tarde uma do vez. Van Damme? Não, se chamava A Gangue do Bairro de Trás. Alguma coisa Os Aventureiros do Bairro Proibido. Não sei, eu sei que eram uns caras chineses, assim, que eles faziam um movimento com a mão e saíam uns raios. Esse aí mesmo. Vocês lembram desse filme? Os Aventureiros do Bairro Proibido. Eu lembro de uma tarde que eu, minha irmã, a Cândida e o Thiago, que são filhos da minha madrinha, eles eram uns vizinhos que moravam do ladinho, assim. A gente assistiu esse filme e a gente falou, cara, nós vamos fazer essa luta aí. Muito bom. Isso é bom demais, né? Era isso que a gente fazia, a gente lutava, né? Tinha assim, 2 lutavam e os outros 2 eram treinadores. A gente fazia guerra de barro no açude. Muito legal. A infância foi muito legal. Eu legal. conheço esse tipo de infância. Foi muito legal. E Só aí... não posso nem revelar sobre os outros elementos que a gente fazia guerra também. Sabe que no interior os animais deixam muitos elementos assim, que podem ser utilizados. E é melhor nem contar. Né? Para não mudar as impressões que as pessoas têm, né? E aí, quando minha mãe engravidou, meu pai tinha bicho da seda. E a Cris, ela sempre foi mais miudinha do que eu, né? Magrinha, mais baixinha. E eu sempre fui fisicamente mais forte. Eu era mais gordinha na infância, né? E aí, conforme a gravidez da mãe foi evoluindo, ela não pôde continuar ajudando o pai na mesma intensidade que ela ajudava. Sim. E aí, eu passei aí com o pai pra roça para fazer algumas coisas. Já ia antes, já dirigia trator com 8 anos, né? Mas, enfim, aí eu precisei ir fazendo algumas coisas. E eu me lembro, eu lembro assim, perfeitamente de uma coisa que determinou várias coisas na minha vida até que eu aprendi a lidar com isso. Um dia a gente tava cortando amora na lavoura e o pai falou assim, olhe bem para isso que você tá fazendo agora. E pense que a única forma de você melhorar de vida e não precisar fazer isso pro resto da vida é estudando e trabalhando. E aí, escreveu uma coisa assim na minha cabeça que eu tinha que me matar de estudar e trabalhar pro resto da vida. Que era só isso que poderia fazer a gente melhorar de vida. Melhorar de vida, bem. Exatamente. E não que essa vida fosse ruim. Mas o pai queria dizer assim, ambições maiores, né? Sim. Que a gente não precisasse desse trabalho pesado, enfim. E aí, com 12 anos, minha irmã já trabalhava desde muito cedo também. E aí, com 12 anos, uma vizinha falou assim, que precisava de alguém para limpar a casa dela, pelo menos uma vez por semana. E aí, com 12 anos, eu comecei a ir limpar a casa dela uma vez por semana. Aí, de repente, já estava indo 2 vezes por semana, enfim. E desde então, eu sempre trabalhei. Só que eu acho que isso foi muito legal, porque não atrapalhou a infância de forma nenhuma. Não atrapalhou os estudos. Eu entrei para a faculdade trabalhando e ainda fazendo atividades extras para auxiliar nas despesas. E eu acho que isso fez, primeiro, entender o valor do estudo, né? Segundo, aprender o valor do trabalho. E eu acho que não foi nada difícil, porque cada coisa ficou no seu lugar. Nenhuma coisa roubou o espaço de outra. Né? Então, eu acho que foi muito pelo contrário, foi muito construtivo. Pois é, e você seguiu esse caminho, né, Sheila? Quando você foi para a faculdade, a mesma coisa. Trabalhando, fazendo extras, cursando, você fazia pela manhã? Exatamente. Cursou Unicep, fisioterapia, 2 vizinhos, no período da manhã. Exato. E aí, como era essa rotina? Aí, também foi uma época muito divertida, porque eu nunca tinha saído de casa, né? Mas parou com o negócio de ser atropelada pelo carrinho de rolimã. Não, aí parou. Aí foram outras atividades aleatórias. E eu fui de São João para 2 vizinhos todo dia até encontrar um lugar para morar lá. E aí eu morava numa casa que era bem pertinho da faculdade, era uma casinha de fundos do lote, assim, uma casinha bem velhinha. Assim, que ninguém morava, eu acho. E, tipo assim, alugaram pra gente porque era universitário e tal, né? E aí eu fui morar com uma menina que tava na mesma turma que eu e a irmã dela. Elas eram de Pérola do Oeste. E aí, como a aula era de manhã, existia a situação de que também meus pais não tinham uma
condição legal, mesmo eu sendo bolsista, tinha despesas, né? E aí eu precisava trabalhar para auxiliar nisso. Eu comecei a trabalhar na livraria da faculdade, então eu trabalhava das 6 às 11, né? Que era o horário da aula à noite na faculdade. E eu tinha os períodos da tarde livre. Eu comecei a fazer estágio muito cedo ainda, na metade do primeiro ano, por aí. Nunca tinha tido uma aula prática, mas já estava fazendo estágio para observar mesmo, né? Os estágios observatórios, enfim, circulando pelas clínicas dos professores. E aí também, como não podia ter um trabalho que fosse em horário fechado durante a tarde, porque às vezes eu tinha atividades da faculdade, eu acabava fazendo crochê para vender. Para auxiliar nas despesas. Olha só. Exatamente. Aí vendi muito tapete, muita cortina. Né? Deve ter muita gente aí com a casa ainda com tapete, com cortina produzida pela Sheila. Exatamente. Crochê dura para sempre, né? Sim. Mas tu sempre foi muito, muito curiosa, né, Sheila? Fui. Sempre muito curiosa, sempre desbravando coisas, sempre inventando coisas, sempre muito inventiva, né? E eu acho que isso foi instigado, né? Eu acho que isso foi da infância que a gente teve. Porque o pai e a mãe sempre estimularam a gente a brincar bastante, a descobrir coisas novas. A gente era muito explorador na infância. Então foi isso, né? Essa vontade de fazer as coisas que seguiu conforme o tempo foi passando, não foi parando. Que coisa boa, né? Porque a curiosidade parece que ela de fato move as coisas, sei lá, move o mundo, né? De quando tu, de fato, tem algo ali que tu quer desbravar, que tu quer... seja aquilo que tu avança no sentido dos estudos, para te melhorar como profissional, ou de... Não, de repente acho que seria legal de aprender a tocar cavaquinho, por exemplo. Exato. Tá aí a curiosidade, né? E é uma... Eu uso muito esse termo da insatisfação permanente. Mas não é insatisfação no sentido literal, é um não conformismo. Né? Então, realmente nunca tá bom. A gente sempre tem espaço para um pouquinho mais. Sempre dá para melhorar. Sempre dá para evitar o tédio, né? Exatamente. Exatamente. A Sheila tem uma coisa que ela fala às vezes que algumas coisas aconteceram na questão das formações dela, na própria graduação, que é o acaso, né? Que foi por acaso, por exemplo, que você foi cursar a faculdade de fisioterapia. E aí você diz que outros fatos... A acupuntura também foi por acaso? Também foi por acaso. A micro... Enfim, tudo foi por acaso. Tudo foi por acaso. Mas assim, que não foi tão acaso assim. Qual é o sentido que hoje você vê por trás desses acasos? Eu entrei, né, no curso de fisioterapia, então, bem por acaso, sem querer, sem nem saber o que era. E aí, no primeiro semestre, eu falei, cara, que bom que eu tô fazendo isso. Porque Me achei. Não ia dar certo em outra coisa. Eu não queria trabalhar com pessoas. Eu não curtia muito pessoas. Eu era meio bicho do mato, assim, sabe? Não sabia conversar mesmo. Né? Não sabia... eu tenho professores que hoje são meus amigos, pessoais mesmo. E assim, eu falava muito né? Corê, Bariga, né? E aí Mas isso é bem da nossa região. Sim, bem da nossa região. E aí eles riam muito da forma como a gente falava. E eu aprendi a falar lá, terminando a graduação já, né? Então eu não queria ter muito contato com pessoas, porque eu era muito bicho do mato mesmo. E aí quando eu comecei a entender o que era, eu falei, cara, que bom que eu tô fazendo isso, porque isso é muito legal. Quando eu pensei em fazer minha primeira pós-graduação, eu ia fazer fisiologia do exercício, que ia me servir muito como um adicional teórico, né? Mas para o que eu trabalhava naquele momento, não fazia muito sentido. E aí um dia eu fui no dentista, e aí ele me pediu, Sheila, tu não sabe de alguém que faça acupuntura para me indicar? Aí eu falei, cara, não sei. Mas se é para tratar isso, tem a osteopatia, né? E aí, a gente tinha acabado de abrir uma clínica e estava procurando alguém para fazer acupuntura na clínica. Eu falei, cara, eu vou começar a fazer fisiologia do exercício, que para a clínica, no primeiro momento, talvez não vai acrescentar. Por que eu não faço acupuntura? Aí fui procurar um curso, tinha um curso que começava naquele fim de semana, era em Cascavel. E aí falei, vou começar. Se eu não gostar, dá para cancelar a matrícula? Dá, tranquilo. Eu falei, beleza, então vou fazer. Aí quando eu comecei a fazer acupuntura, eu falei, meu Deus, cara, tudo que eu aprendi até hoje não serve para nada nisso aqui. Mas beleza, eu vou seguir porque é interessante. Terminei a graduação em acupuntura, pós-graduação em acupuntura. Logo na sequência, comecei a dar aula para essa mesma pós-graduação. Fui convidada, né, pelo meu rendimento enquanto aluna. Fui indicada e convidada para dar aula. Então, também me custou muito trabalho, muito estudo me preparar para isso, porque é uma responsabilidade muito grande. E aí, com o tempo... começou a pandemia,
O curso de acupuntura, esse que eu fiz, tem professores muito antigos, né? Muito antigos, assim, com muita experiência, de 50 anos de profissão, que são daquela época que o acupunturista nem precisava ter uma formação básica na área de saúde para ser acupunturista, né? E com a acupuntura, alguns resolveram parar de dar aula, ficaram só com os atendimentos, ou resolveram não viajar mais, e aí abriram-se cadeiras de disciplinas. E eu precisei assumir uma disciplina. Só que para isso eu precisava estudar embriologia energética. E aí é muito complexo, né? Não faço ideia. Mas se você diz... Mas o nome dá essa dica, né? Se você diz... Embriologia energética, como os nossos canais de energia, né? Que se formam antes dos nossos órgãos, acontecem, e qual é a sequência, fisiológico, enfim. E aí eu estudei, fiz vários cursos de embriologia energética, mas eu tinha uma falha em embriologia. Né? A parte energética, ok, mas eu precisava melhorar a minha embriologia mesmo, né? A nossa embriologia ocidental aqui, né? E aí eu pensei, cara, a melhor coisa que eu vou fazer para estudar embriologia é fazer um curso de microfisioterapia. E aí eu resolvi fazer o curso básico de microfisioterapia para entender embriologia. E aí eu fiz o básico e eu falei, era disso aqui que eu precisava, porque casa muito com a acupuntura. Eu consigo melhorar muito meu tratamento. São duas coisas totalmente distintas, mas que se acrescentam, né? O conhecimento de uma somava muito para o conhecimento da outra. E aí eu fiz o curso básico, em seguida eu fiz um avançado, em seguida eu fiz outro avançado. Graças a Deus. Porque eu consigo hoje oferecer muito mais para os meus pacientes. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai entrar mais nessa área da acupuntura. Você vai explicar mais pra gente como é que funciona. Mas antes disso, vamos falar de um fato que não é tão fácil de falar assim. Em 2019, você passou por um fato bastante pesado, né? Você perdeu a sua mãe e você reavaliou a tua vida nesse momento. O que é que essa Sheila trouxe de diferente depois desse fato? O que mudou na tua vida, Sheila? Então, eu tinha muito essa ideia, né, do tem que trabalhar, né? Tem que estudar e tem que trabalhar, tem que estudar e tem que trabalhar. Nessa época, eu estava assim, numa pegada de aula. As aulas não são aqui, né? A instituição para onde eu dou aula, eu tinha o consultório aqui. Então, eu atendia das 7 da manhã às 10 da noite, todo dia, no consultório. E era assim, eu tenho que atender todo mundo, porque todo mundo precisa, né? Quem está me procurando precisa, e eu sou prestadora de serviço. Poxa vida, eu preciso prestar meu serviço. Essa é a ideia da coisa. E aí, nos fins de semana, eu dava aula. Então, eu viajava na sexta-tarde, não atendia no consultório, viajava na sexta-tarde. Um fim de semana para Chapecó, um fim de semana para Curitiba, um fim de semana para Joaçaba, um fim de semana para Cascavel, cada fim de semana para um lugar. Nossa. Então, eu viajava na sexta-tarde, dava aula no sábado e no domingo. No domingo à tarde eu retornava, segunda às 7 da manhã o bicho estava pegando no consultório. Eu estava numa pegada que eu acho que fazia uns 3, 4 fins de semana assim emendados, dando aula. E todos os dias, desde que eu saí de casa, com 17 anos, a mãe ligava. E a mãe ligava, tipo, mesmo que fosse para saber se estava tudo bem. Eu viajei numa sexta-feira, fui para Chapecó dar aula. E há poucos meses antes, uma irmã do meu pai tinha falecido. Com 50 e poucos anos, super jovem, né? Tinha falecido por motivo cardíaco, assim, por causas cardíacas. E abalou muito a minha mãe, porque ela falou assim, poxa, ela não se cuidou. Ela sabia que ela tinha problema de saúde e ela não se cuidou. E a minha mãe ficou muito abalada com isso. E eu estava em Chapecó quando a minha tia faleceu e eu senti muito por não poder vir por conta do meu pai, da minha apoiar mãe, a tua família. Da minha prima. Exatamente, para apoiar a minha família. Eu senti muito por não poder vir. Aí passou o tempo, né? E eu estava lá em Chapecó, em março de 2019, dando aula na sexta-tarde. Minha mãe ligou e pediu, chegou bem? Eu falei, sim, tá tudo bem. Eu já tô indo dar aula, porque na sexta-feira eu também ia dar aula, na sexta-noite. Minha mãe falou, beleza. Foi essa a conversa, então bom trabalho, beijo, boa noite. Foi essa a conversa. Eu fui dar aula, voltei. Às 4 da manhã, eu acordei com meu celular tocando. E aí, primeiro que o celular sempre fica no silencioso. Por algum motivo, aquela noite o celular não estava no silencioso. E eu atendi, e era meu irmão que eu não conseguia entender o que ele estava falando. Aí meu pai pegou o telefone e falou, venha para casa que a gente tá no hospital. Aí eu falei, pai, eu tô em Chapecó? O que aconteceu? Ele falou, venha para casa que a mãe morreu. Aí era 4 da manhã. Nossa.
Eu falei, tá, o que aconteceu? Daí o pai falou, a mãe teve um problema aqui, não sei o que, não conseguiu me explicar direito. Eu desliguei o telefone e eu pensei, meu Deus. Não pode ser real. O que eu vou fazer agora? Uhum. Né? Eu tava lá. Aí eu pensei, bom, eu tenho alunos que estão aqui, eu tenho um compromisso com esses alunos. Mas esse compromisso não é maior do que o meu compromisso com a vida da minha família. Sentei na cama, organizei minha cabeça assim, e falei, bom, eu vou ligar pro diretor da instituição, que era de Itajaí, mas estava lá também estava dando aula em Chapecó naquele dia. Liguei para ele e falei, professor, olha só, meu pai acabou de me ligar, desculpe o horário, é que meu pai acabou de me ligar para avisar que minha mãe faleceu. Ele falou, Sheila? Eu falei, pois é, só que dessa vez eu não posso ficar. Porque quando minha tia faleceu, eu estava lá, né? E aí eles falaram, não, se tu quiser ir embora, pode ir. Eu falei, não, não posso abrir mão de tudo, né? Sim. Eu falei, só que dessa vez eu não posso ficar, hoje eu preciso ir. Ele falou, Sheila do céu, vai embora, né? Ele falou, você quer que alguém te leve? Você quer que a gente, né? Fique tranquila, dá-se um jeito aqui. E aí eu falei, não, tá tranquilo, pode deixar que eu vou. Arrumei minha mochila, peguei as coisas, liguei para uma amiga e falei assim, pra Lia, e falei, a mãe acabou de falecer. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, não sei, eu tô indo. Eu falei, eu não tenho roupa, eu não vou passar em casa, mas se tu for para São João, ela era de São João também, mas mora em Pato Branco. Eu falei, se tu for, me leve uma roupa, porque eu só tenho roupa de dar aula, né? Me leve uma roupa tua para eu usar lá, porque eu só tenho roupa de dar aula. E aí, quando eu cheguei em São João, tava amanhecendo o dia, era mais 7 e pouco. Aí eu vi, assim, a cena, eu falo assim, que foi, talvez foi a cena mais chocante da minha vida, porque assim, a mãe tava chegando, né? O corpo da mãe tava chegando na capela mortuária, assim. Tinha acabado de ser preparado, o corpo dela tava chegando. E eu olhei assim, minha irmã tinha... A Júlia, minha sobrinha, tava com menos de 1 ano. E a mãe e minha irmã eram muito apegadas. Meu irmão tinha 22, 23 anos, desesperado, assim. E o pai, assim, com a cabeça baixa, de uma forma que eu nunca tinha visto. Eu falei, só eu. Se mantiver isso aqui, parece que vai acabar, sabe? Vai acabar. Foi muito triste, assim. E aí eu falei, não, alguém tem que ir, né? Aí, todo mundo perde alguém um dia, né? E aí eu sempre falei assim, a vida continua, mas isso foi muito triste. No fim de semana, isso foi para amanhecer um sábado, no outro fim de semana, no fim de semana seguinte eu teria aula em Joaçaba, e no outro eu tinha aula em Chapecó. E aí era uma sequência, assim, sabe? Aí, durante a semana, eu ia começar a fazer mestrado na quinta-feira. Nossa. Era um auê, assim. Aí eu desisti do mestrado, já naquele fim de semana eu falei, não vou mais fazer, não tem como, né? E aí o IBRAT me dispensou da aula em Joaçaba, falou, vamos jogar lá pra frente, vamos dispensar os alunos, não precisa ir dar aula no fim de semana que vem, enfim. E aí eu comecei a pesar muito sobre que não dá pra deixar pra viver as coisas e as pessoas depois, né? Porque minha mãe tinha 55 anos e ela teve um infarto fulminante. Nossa, muito nova. Ela não tinha nada, né? Ela tinha 2 grandes sonhos na vida. O primeiro era ver nós 3 formados, né? Os 3 filhos formados. E o segundo era se aposentar. E ela sempre falava, quando eu me aposentar, nós vamos parar de trabalhar pesado, né? Eles tinham vaca de leite, tiravam leite, enfim. Quando eu me aposentar, nós vamos parar de trabalhar pesado. Vocês 3 se formar e eu me aposentar, nós vamos parar de trabalhar. Ela tinha se aposentado em dezembro, mas não chegou a receber nenhuma das aposentadorias. E ela faleceu para amanhecer o sábado, quando meu irmão tinha chegado em casa, porque tinha ido desossar um porco para fazer o almoço da formatura. Então, assim, não dá para deixar para viver depois, né? Não. Aí eu entendi que talvez não vale a pena trabalhar tanto. Que o trabalho precisa ser levado muito a sério, mas que a vida está acontecendo. E não dá para deixar tudo para depois. E aí eu entendi que é necessário dar uma segurada. Esses momentos de perda e de frustração, eles é como se nós tivéssemos 2 opções, né? Ou nós somos levados pela correnteza, no sentido de realmente levar esse tombo feio e ter toda uma dificuldade depois para se levantar. O tombo sempre acontece, é inevitável, né? Não tem como. Mas esse momento de se levantar, ele precisa trazer isso, que é o de... Não, eu preciso viver mais. Exatamente. Tem que ter mais sede, tem que ter mais fome, tem que
Acho que esse é o grande motor que tu aumenta o motor da vida conforme tu passa por esse tipo de perda, né? E viver a beleza das coisas, né? Porque amanhã não sei. Mas existem 2 caminhos aí que eu vejo também, que tem gente que diante dessas circunstâncias, das circunstâncias difíceis, pesadas, às vezes o cara faz o contrário. Aí é que ele mergulha no trabalho para tapar aquele vazio, né? O que é pior, o que só leva a outros problemas, né? Então, quando, pelo menos, o que se tira disso é essa lição de que peraí, eu preciso parar um pouco com esse exagero que eu tenho aqui e viver mais as pessoas. Então, pelo menos você tira algo de positivo disso. Né? Você começa a viver. Esse erro é muito comum. Um pouco mais, né? Porque a gente também não consegue se livrar, deixar tudo de lado. Mas esse é um erro muito comum, que é o de tu não viver o luto. Né? Que é disso, mergulha no trabalho, te envolve com outras coisas, porque aí esse luto vai estourar lá na frente. Né? E quando ele estoura na frente é pior, porque ele vem no corpo. Né? Exatamente. Então vamos pensar assim, que o que seria o ideal é sim tu experimentar o luto e tu aprender alguma coisa com isso. Né? E aí eu falo assim, não é nada legal, né? Mas aí eu tenho um histórico familiar que é assim, um irmão da minha mãe faleceu por conta de um infarto fulminante aos 25 anos. Lá em 86, antes de eu nascer. Minha avó paterna teve um infarto fulminante. Meu avô paterno teve um infarto fulminante. Minha mãe teve um infarto fulminante. Não sei, né? Agora eu tô aqui. Vamos terminar a gravação primeiro, Sheila. Eu vou aproveitar agora, né? Eu sempre falo, a terminar a gravação primeiro. Eu vivo uma vida, e eu brinco muito, né, sobre o faço o que eu digo e faça o que eu faço, porque eu testei e deu certo, ou não. Mas eu levo uma vida hoje, né? Eu tenho um estilo de vida que é o máximo possível para que isso não aconteça. Mas, né? Sim. Ele é apenas um minimizador de risco. Mas é fundamental essa outra parte, que além de todo esse cuidado, enfim, alimentação, atividade física, tudo isso que a gente sabe, né? Mas o se divertir, né? Exato. Porque isso é fundamental, é o se divertir. Esse pensamento que tu teve foi muito parecido com o que eu tive na perda da minha mãe, porque eu fiquei pensando muito sobre isso, que foi ela faleceu com 61 e era isso, a vida dela foi muito trabalho, era muito trabalho, e também tinha essa ideia de, mas quando eu me aposentar, né, e não dá, né, não dá pra te esperar se aposentar pra ir fazer as coisas, né, de forma alguma, tem que ser feito hoje, agora, né. Exato. Mas eu não sei se quero minimizar muito os riscos da Sheila, porque eu tô a fim de pedir mais um café para ela, já que ela gosta. Vamos lá, vamos. A gente nem lembrou de agradecer o nosso querido Dudu Nobre hoje, né? Pois é, ele tá aí hoje todo mascarado, tá aí mascarado, né? Dudu Nobre nem está exibindo seu belíssimo queixo, né? Este jovem rapaz. Eu acho que ele inventou essa história aí de vir de máscara, de tanto a gente falar do queixo dele, né? Hoje eu vou, eu vou manter um sigilo aqui, né? Eu vou evitar comentários hoje. Mas eles vêm igual, né? Vamos alcançar aqui pro menino, então. Não passou despercebido. Nos ajudar aí, né? Não. Depois ele mostra, Sheila. Deve estar gelado aí. Deve estar gelado isso aí, Sheila. Outro ponto, Sheila, que tu também comentou com a gente que te ajudou a ressignificar muita coisa foi esse acidente que aconteceu, né? Sim. E aí, na avenida. Eu fui, Meu Deus. Eu vou só interromper ela antes, né? Porque eu ia dizer, né, o seguinte, que além de todas as formações aí profissionais na área de saúde, ela também acabou recebendo uma formação gratuita na meteorologia, né? Como é que é isso? Foi patrocinada pelo Dr. Diogo. Que a Sheila quebrou a perna, né, Sheila? Isso. Num acidente, num atropelamento que o Érico tá mencionando. Isso. E aí eu vi um postzinho dela lá dizendo que hoje ela consegue saber se quando vai chover, né? Ela consegue ter essa informação. Tu sabe que eu quebrei o braço e isso não acontece comigo. Não? Não sinto, assim, não veio com defeito. O médico não soube fazer aqui não, foi o médico a parte meteorológica aqui, né? Não era bom, Érico. O médico não era bom. Pô, sabe, tem barra, tem parafuso, tem tudo. Mas essa parte não veio, sabe? Do poder meteorológico eu não tenho, assim. Não sei quando vai chover. Ainda ontem eu comentava isso com meu irmão, né? Ele também tem implante metálico num braço. Foi depois de um acidente de moto. E ele falou assim, que engraçado, porque o meu não dói, ele só incomoda. Eu falei, mas incômodo também serve para previsão do tempo, né? Tudo a mesma coisa. No ano passado, eu fui na costureira. E essa coisa, né? A gente faz tudo correndo, né? E aí eu atravessei a rua na frente da livraria Fonte Nova. E meu carro estava estacionado nas vagas do canteiro central, em diagonal. E para chegar até meu carro, eu passei por trás dos outros carros estacionados. E um dos carros deu ré
bateu no meu ombro e me deslocou. Não me derrubou. Eu só dei um passo para a avenida, um passo para a rua. Só que era no horário do meio-dia. Era 10 para o meio-dia. Então, eu dei um passo para a rua e quando eu soltei o pé no chão, eu soltei embaixo do pneu do carro que estava passando. Nossa. E aí, o carro subiu no meu pé. Aí eu fiz aquele tec do primeiro osso quebrando. Ela falou isso, eu já senti uma já deu um ruim, assim. Aí foi assim, tec. E aí eu senti aquele raspadinho, assim, sabe? Ouvi aquele barulhinho do osso raspando no asfalto. Porque é muito rápido, né? Mas quando é com a gente, parece assim, que levou, assim, né? Aí eu falei, cara, que droga. É quando tu olha, Aí tu olha assim... aí quando eu senti aquele raspadinho no asfalto, assim, né? Aí eu sentei no chão, olhei, minha perna tava um S, assim, eu falei, cara, não acredito que aconteceu possível, comigo. Né? Assim, não é né? possível. Não acredito que aconteceu comigo. Aí, 1000 pessoas, assim, cara, eu não sei de onde que vem gente, né? As pessoas muito solícitas, muito preocupadas, né? E eu pensei, bom, era uma quarta-feira, perto do meio-dia. Aí eu falei, bom, tem que organizar uma logística aqui agora, né? Sim. Tem que... Tá tudo bem, moça? Tudo bem? Eu falei, não, ela tá... parece tão racional que eu acho que foi ela que ligou pro SAMU. Gente, tem uma fratura exposta aqui. Ela explicou como é que foi. Ela falou, aqui é o osso tal. Não fui eu que liguei pro SAMU, mas eu falei, tá tudo bem, moça? Tá tudo bem? Aí eu falei, não, tá tudo bem, só eu preciso que alguém me ajude a tirar minha perna debaixo do carro, né? Aí um rapaz muito solícito pegou, levantou minha perna assim, eu tava sentada, né? Levantou minha perna, tava visivelmente fraturada, não tinha sido exposta, não tinha sangue, não tinha nada, mas tava curva, né? Eu não sabia naquele momento se tinha sido o pé, se tinha sido o tornozelo, se tinha sido a perna. Eu via que tava ali perto, assim, né? O estrago. Me ajudou a tirar, daí eu falei, alguém liga pro SAMU, pro bombeiro, porque preciso de socorro. Se alguém puder sinalizar lá na rotatória, né? Pra desafogar o trânsito. Gente, eu fiz isso. Não, ela fez isso. Eu fiz isso. A logística do acidente. Eu falei, aquele ali é meu carro. Lá tem documento, tá em tal lugar, né? Peguei o celular, liguei pra minha irmã. Ela trabalha na prefeitura. Liguei pra minha irmã, falei, viu, tá onde? Ela falou, tô na prefeitura, tô trabalhando. Eu falei, o negócio é o seguinte, acabei de ser atropelada. Aí ela, meu Deus, né? Ficou toda nervosa. Eu falei, não, tá tudo bem. Só quebrei uma perna, mas tá tudo bem. Pode vir tranquila. Desliguei o telefone, liguei pro Léo. Falei, Léo, acabei de ser atropelado. Ele falou, o quê? Eu falei, sim, acabei de ser atropelado. Ele falou, tá, mas tá tudo bem? Eu falei, quebrei a perna. Ele falou, mas quebrou mesmo? Eu falei, quebrou pra caralho. Eu me lembro claramente que eu falei isso pra ele, né? E daí ele falou, meu Deus, e agora o que... Né? Eu falei, não, tá tudo bem, só tô avisando, mas tô com a perna quebrada, né? Aí, tá. Daí, liguei pra ele, daí conversei um pouco, daí o pessoal já tinha ligado pro socorro e tal. Quando o SAMU chegou, foram os bombeiros que chegaram. Quando os bombeiros chegaram, eu já tava ligando pros pacientes, eu já tinha ligado pro paciente da 1, das 2, das 3, das 4, desmarcando, eu mandava áudio, né? Dizendo assim, tive um imprevisto, não vou poder te atender hoje, assim que der eu entro em contato pra gente remarcar. Tá? Aí quando eu tava mandando um áudio pra paciente das 5, nesse meio tempo, assim, né, era meio-dia, tava muito quente, e eu sentada no asfalto, tava com um vestido fininho, né, sentada e o calor do asfalto me queimando, né, e eu comecei a pender pra trás, assim, e aí o pessoal gritava, não desmaia, moça! Não desmaia! Eu falei, não, gente, tá tudo bem, não tô desmaiando, só tá muito quente, eu não tô aguentando mais, tá queimando, né? Aí eles me trouxeram alguma coisa pra me apoiar, veio uma pessoa com guarda-chuva fazer sombra, foi muito legal. E aí, enfim, fui socorrida, né? Não deu pra fazer a cirurgia no mesmo dia. No outro dia, o Dr. Diogo me operou, e aí veio aí de brinde uma previsão do tempo certeira. Certeira. Não falha, não falha, nunca falhou. Com 2 dias de antecedência eu sei avisar. Quem quiser planejar o final de semana, liga pra Sheila. Entra em contato. E é gratuito. É gratuito. Eu nem cobro pela previsão. 0,900. E aí, o que aconteceu com essa fratura da perna foi que eu aprendi, né? Eu sempre falo, a ser paciente. Ser paciente no sentido paciência e ser paciente no sentido... estar do outro lado. Estar do outro lado. Aquele que atende, aquele que é atendido. Passar por toda a reabilitação, enfim. Exatamente, porque aí eu precisei de fisioterapia, aí eu precisei de auxílio, aí eu vi que a teoria serve para muita coisa, mas que antes eu falava assim, não, eu sei que dói, mas tem que fazer, porque se não fizer não vai melhorar. Hoje eu falo para os pacientes e faz, não tá bom para fazer, não faz.
O dia que tiver melhor, a gente faz. É porque é brabo, gente. Ser paciente, estar do outro lado, né? E aí eu falo assim, sabe os pacientes que dizem assim, fisioterapia é muito chato? É muito chato. É uma constante repetição. Exatamente. Fisioterapia dói. Fisioterapia dói. Aprender a caminhar é muito ruim. É muito ruim. E quanto tempo levou, Sheila, para você voltar a caminhar normalmente? O Dr. Diogo me deu um prognóstico inicial de 90 dias para iniciar o apoio, né? Eu tive uma fratura de tíbia e fíbula. Então, quebrou os dois ossos da canela, né? Então, inicialmente, são 9 parafusos e mais uma plaquinha. Inicialmente, seriam 90 dias. Como era muito quente, inchou demais, teve uma certa lesão de tecido mole também, né? Eu tive uma dificuldade para tirar os pontos. Eu consegui tirar os pontos só com 3 semanas, porque era muito inchaço. Embora faça todas aquelas coisas, né, que o fisioterapeuta fala, fica com a perna erguida, faz gelo, tudo aquilo que o fisioterapeuta fala, eu fiz o dia inteiro. E mesmo assim, não rolou, né? Aí, foram 3 semanas para tirar os pontos. E aí, quando eu voltei para consulta com 57 dias, eu tinha feito um raio-x. E aí, eu fui me tratando, né? Fui fazendo hidro sozinha, né? Me fiz muita acupuntura para reduzir inchaço, melhorar a cicatrização, melhorar a calcificação, reduzir dor, enfim, eu mesma fazia. Ensinei o Léo a fazer muita coisa, já que ele estava comigo direto. Então, quando eu voltei para consulta com 57 dias, eu já estava com uma calcificação muito adiantada. E aí o Dr. Diogo falou, agora você pode começar a soltar o pé no chão. Aí eu falei, soltar quanto? Ele falou, quando você aguentar, quando você conseguir. Agora tu vai para fisioterapia. Aí eu, fisioterapeuta de mim mesma, cheguei em casa de muleta, sem soltar o pé no chão, porque eu ainda não tinha segurança, né? Subi até meu apartamento no 4º andar pela escada, de muleta. Larguei a muleta e falei, nunca mais. Aí tem toda aquela história, né? Descarga parcial de peso, descarga total, anda com uma muleta só. Eu pulei tudo isso e saí caminhando, né? Foi péssimo, não recomendo, porque mecanicamente gerou um monte de compensações que me judiam até hoje, mas eu precisava disso, né? Naquele momento. Mas hoje eu falo assim, o sentido de tudo isso é o ser paciente, né? É me ver do outro lado enquanto fisioterapeuta e ser paciente no sentido assim, a gente precisa de ajuda. Então, antes a pessoa dizia assim, não, deixa que eu pego pra você. Eu dizia, não, eu tenho minhas pernas, vou pegar. Hoje eu falo assim, deixa que eu pego água pra você. Eu digo, pode pegar. Pega. Pode pegar. Eu vejo que essa é uma grande dificuldade das pessoas. E eu acho que é muito comum em mulheres que são acostumadas a ser fortes, como você foi. Você teve que lidar com muita coisa desde cedo. E às vezes esse tipo de pessoa tem dificuldade para aceitar. Não é só esse tipo de pessoa. Mas assim, quem tá acostumado a se virar sozinha, parece ser a pessoa que mais tem dificuldade para aceitar ajuda. Né? Isso é verdade, isso é verdade. E é difícil mudar essa posição, né? Tá do outro lado, admitir. É uma questão de admitir que você precisa de ajuda, né? Sim. E a gente é muito mais preparado para ajudar do que para ser ajudado, né? Então é uma luta interna, né? Se admitir, não, peraí. Eu posso continuar teimando aqui, mas isso vai me custar muito caro, né? E é tão fácil aceitar depois que você entende. Né? E aí teve uma situação assim, eu estava no hospital, na quarta, o atropelamento foi na quarta, né? E aí minha irmã falou, não, daí eu vou lá na tua casa, vou pegar isso. Eu falei, pra quê? Ela falou, pra você ficar lá em casa 11 dias. Eu falei, não, segunda eu já vou voltar a trabalhar. Claro que sim. Vai nessa. Vai nessa. Com certeza. Na semana seguinte, eu falei, não, então eu vou atender só uns 2 pacientes por dia, uns 3 pacientes por dia, assim. Gente, não dava. Não dava. Eu não conseguia ficar sentada de tanto que doía. Aí eu falei, realmente não dá. Aí eu moro lá no 4º andar, né? Aí tinha que subir de escada. Aí um dia eu tava atendendo uma dessas pacientes que eu não deveria atender. Deveria estar em casa com a perna erguida, né? E ela falou, tem mais alguém pra atender hoje? Eu falei, não. Ela falou, então eu vou te levar pra casa. Eu falei, não, capaz. Eu subo sozinha. Ela falou, Sheila, você tá aqui me atendendo com a perna costurada. Pelo amor de Deus, eu vou te levar pra casa. Né?
E o Léo me dizia, quando você terminar, me chame que eu vou te buscar. E ele subia comigo nas costas, os 4 andares. No começo falava, não precisava. Aí depois eu fui vendo que precisava, gente. Precisava e fez muita diferença. Essa coisa de aprender a respeitar o tempo, né, o processo das coisas também. Exatamente. E eu acho que para quem vive nessa velocidade mais acelerada, dá curiosidade de querer as coisas, de querer viver as coisas, aprender a respeitar que algumas coisas têm seu tempo, também é outra... saber dosar, né? Exatamente. Tem coisas que a gente pode fazer hoje, tem outras que elas... que dá para deixar, não tem problema. Exatamente. Intervalinho? Vamos fazer um intervalinho, então. Então tá bom. Então tá bom. Gente, olha só. A gente saiu, não, top. Graças aí ao esforço, a gentileza da nossa madrinha Flaviana, né? Sim. Flaviana Tubim. Há uma página não top desse mês. Falando sobre o Cuca com salame. O nosso queridíssimo Cuca com salame. Olha aí. Né? Esse é um marco raro, né? De pessoas belíssimas como nós aparecendo. Não top, né? Top, né? Só graças ao esforço da Flaviana. Acho que ela... Jamais na vida. Ela teve que dar um jeito lá. Senão jamais na vida. Teve que chantagear, alguma coisa rolou assim, né? Para conseguir incluir a gente, acho que ela perdeu alguma moral lá. Mas enfim, estamos no top, então. Estamos no top. Confira. Ai. Vamos deixar aqui a nossa top. Aparecendo, é isso aí. Vamos lá, então, dar continuidade ao nosso papo aqui com a Sheila. Vamos para uma parte mais técnica agora, né? Parte né? técnica com a Sheila Zucconelli. Vamos falar de acupuntura, Sheila, que é na verdade, pra gente, pra quem nunca fez, eu acho que para boa parte das pessoas é um certo mistério. Né? As pessoas não sabem como funciona, em que se baseia. E ela está atrelada também às emoções das pessoas, né? Explica pra gente, Sheila, como funciona, para que é indicado, fala tudo o que você quiser sobre acupuntura. Muito bem. Eu falo o seguinte, a acupuntura serve para tudo e para tratar absolutamente tudo em todo mundo. Tá? Todo mundo precisa de acupuntura, inclusive quem acha que não precisa. Né? Então, a vantagem da acupuntura é que não tem nenhuma contraindicação e também não oferece efeitos colaterais. A gente consegue trabalhar em bebê recém-nascido até as pessoas de idade bastante avançada. E o maior problema da acupuntura é o medo de agulhas, né? E aí vem a situação de que na acupuntura não se trabalha somente com agulhas. Inclusive, a gente pode fazer sessões de acupuntura sem utilizar nenhuma agulha. Essa ligação, né, que a gente tem do corpo físico com as emoções é o seguinte. Eu sempre falo sobre como estão atrelados os nossos corpos físicos, mental, espiritual, emocional. A gente não consegue separar uma pessoa em fatias. A gente não consegue tratar parte por parte. Quando a gente começa a ter algum sintoma, isso quer dizer que por trás disso já teve toda uma cascata de situações, porque o nosso organismo é muito sábio. Então, sempre que algo sai do seu trilho, ele tenta, por meios próprios, se regular. E ele vai pelo primeiro meio e não consegue, pelo segundo meio e não consegue, e vai acontecendo uma cascata. Uma peça desregulada vai desregulando outra peça, que vai desregulando outra peça. Então, o estômago com mau funcionamento faz com que a quebra dos alimentos seja alterada e o intestino não absorva, o intestino delgado não absorva o que deve ser absorvido, aí o intestino grosso não consegue trabalhar da melhor forma possível, e aí além de gerar uma dor de estômago, um estufamento, uma má digestão, vai gerar uma anemia, que vai gerar um cansaço excessivo, que vai virar uma insônia e vai gerando uma cascata. Então, nosso organismo vai tentando por uma série de meios se autorregular. Quando ele não consegue se autorregular, aí começam a aparecer os sintomas. Ou seja, até que o primeiro sintoma apareça, já desregulou um monte. Sim, já aconteceu muita coisa. Exatamente. Né? O que acontece ontem ainda eu falei sobre uma situação assim, uma criança com bronquite e que começou a ter um monte de reações de pele, da cintura para cima tá todo cheio de bolinha vermelha. Aí eu falei, por causa da bronquite. Aí a mãe da criança me pediu por quê? Eu falei, porque o pulmão está atrelado diretamente à pele. A pele é o meio de expurgo do pulmão. Eu falei, provavelmente ele vai começar a ter problema para ir ao banheiro. Vai começar a afetar o intestino grosso. Ela falou, realmente.
o intestino não está funcionando bem. Aí eu falei, pois é, o pulmão e o intestino grosso estão vinculados à pele e que estão vinculados às emoções do tipo luto, melancolia, pesar, tristeza. Então, toda a emoção tem ligação com um órgão. Toda. É inevitável. É inevitável que essa ligação aconteça. E isso não é uma regra geral, mas são predisposições. Pessoas cardíacas, hipertensas, ou, enfim, que tenham qualquer alteração cardíaca, tendem a ser ansiosas. E aí, ou é a ansiedade que levou à alteração cardíaca, ou a alteração cardíaca leva à ansiedade. Né? Da mesma forma como as pessoas que sofrem muito das incertezas ou das inseguranças para tomar decisões tendem a desenvolver alterações de vesícula, má digestão, estufamento, gases, enxaqueca, mulheres com TPM, irritabilidade. Né? Então, sempre está atrelado. Se ainda não aconteceu o desequilíbrio físico associado ao emocional, é possível que em algum momento venha a acontecer. E a acupuntura te dá as ferramentas para detectar aonde está a origem desse problema. Exatamente. Tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. Porque na acupuntura nós não tratamos o sintoma. A gente sempre lembra disso. O sintoma só aconteceu porque algo já está desregulado. Então a gente vai avaliar até encontrar a raizinha do problema. Né? Então nós vamos tratar o problema lá pela raiz. E não só amenizar o sintoma. Por isso que a gente fala que a acupuntura é curativa. O nosso objetivo é sempre resolver a causa do problema e não só o sintoma que levou o paciente a procurar acupuntura. O sintoma é sempre o que está estourando, né? Exatamente. Ele é no consultório eu falo muito sobre isso também, que a questão não está no sintoma, né? A gente não precisa ficar falando sobre o teu sintoma aqui, né? Porque tem ansiedade, tem o medo, mas a tendência das pessoas é falar muito sobre o sintoma. Exatamente. Né? Porque é engraçado que o sintoma ele é aquele amigo indigesto, né? Ele vem para te avisar que alguma coisa não está legal, mas ele vai ficando, né? É o amigo que veio para passar uns dias e vai ficando. Sincero, né? É o amigo sincero. É o amigo sincero, Exatamente. E vai ficando até que em algum momento, por que ele não está indo embora? Exatamente. Né? Mas qual que é o erro? É tu ficar ao redor do sintoma. E aí, algumas pessoas se acostumam com o sintoma, Sim, né? isso é muito comum. Assim, eu tenho dor de cabeça, mas assim, é só aquela dor de cabeça normal. Não existe aquela normal. Não existe aquela dor de cabeça normal, aquela TPM normal nas mulheres. Não existe. O normal é não ter TPM. O normal é não ter dor de cabeça, né? Sim. Então, a gente vai se acostumando com o sintoma e aí um sintoma vai mascarando o outro, né? Aí eu sempre falo, o nosso organismo ele sente uma coisa muito grande por vez. Ou você tem muita dor de cabeça ou você tem muita dor de estômago. Porque existe uma hierarquia. A hora que a causa da dor de cabeça for resolvida, a dor de estômago vai aparecer de novo. Não, é exatamente isso. Então, por isso que a gente precisa ir lá na raiz e tratar a origem de todos esses sintomas. Porque o sintoma é só um aviso. E aí esse monte de sintoma ajuda muito nesse efeito cascata de diagnósticos errados, né? Porque às vezes a pessoa chega no consultório e já está tomando uma medicação para ansiedade, para bipolaridade, para esquizofrenia, e simplesmente uma coisa foi levando a outra. E quando tu para e conversa com a pessoa, tu vê que, de fato, foi uma sequência de diagnósticos errados, né? E um exemplo muito claro que a gente tem no consultório disso, eu enquanto fisioterapeuta e trabalhando com acupuntura, são as queixas de dor, né? Porque as pessoas buscam, por exemplo, teve uma crise de ciatalgia e precisa aliviar a dor. É uma emergência porque precisa aliviar a dor. Obviamente, quando o paciente me procura porque tem dor, o objetivo principal do atendimento é eliminar a dor. Mas eliminar a dor eu consigo com uma agulha em 5 segundos. A questão não é essa. A questão é eliminar o que causa a dor para que a semana que vem a dor não volte. Sim. Né? Mas as pessoas, elas têm essa cultura. Essa é uma cultura que a gente tem mesmo de até que aguenta a gente vai, né? Então, assim, eu melhorei da dor, então agora eu vou priorizar o trabalho. E aí depois eu volto a tratar. Só que esse depois eu volto a tratar é quando tem outra crise. Sim, normal. Que é normal. É bem isso que a gente faz, né? Sim. Ele vai deixando de lado. Ele passou, Mas não tá doendo, deixa. Mas é legal essa convergência da minha área e da tua área, que ambas buscam a origem, né? A gente não fica tentando remediar o sintoma, né? Mas vamos entender o que está acontecendo, ou seja, no campo psíquico, né? Ou no organismo, enfim, mas sim, tem uma origem, isso está vindo de algum lugar, né? E se essa causa não for resolvida, pode ser que esse sintoma seja aliviado e daqui a pouco vai aparecer em outro formato.
Sim. Não, o sintoma ele vai mudando de máscara, Exatamente. Né? Ele vai se transformando, ele vai... É comum você ver a pessoa que chega no consultório, eu já tive isso, já tive aquilo. Sim, porque o sintoma ele vai dar um jeito de te chamar a atenção. Exatamente. É isso. Exatamente. Enquanto tu não parar pra escutar ele vai estar ali batendo na tua porta, né? Ele vai querer aparecer. Ele vai aparecer. dar um jeito. Ele vai dar um jeito. jeito de se mostrar. Sim. Exatamente. E Sheila, como que é pra ti isso? Assim, tem uma diferença aí, porque na psicologia e na psicanálise a pessoa ela chega e ela se abre, né? Ela vai falar sobre as suas emoções. E tu acaba detectando a questão das emoções, né? Através da tua técnica. E às vezes é possível que tu detecte algumas coisas que talvez as pessoas não estão muito preparadas para escutar. Como que tu faz essa dosagem assim, do que dá para abrir, o que ainda não dá? Como que tu faz essa medição aí? Às vezes, eu vou, no primeiro atendimento, parece que eu estou palestrando sobre algumas coisas para o paciente, porque eu acho muito importante que o paciente entenda o que está acontecendo e por que eu vou fazer certas coisas. Mesmo assim, eu não tenho conhecimento técnico para lidar com algumas situações que eu vejo nos pacientes, mas que não são da minha alçada, que eu preciso, exatamente, do auxílio de um psicólogo, de um psiquiatra, enfim. E aí... eu preciso encaminhar esses pacientes. E eu não tenho problema nenhum em dizer para alguns pacientes que esse problema não é meu e que eu não vou... não é meu, não é da minha alçada. Sim. E que eu posso ajudar, mas eu não vou conseguir resolver. Que a gente precisa de auxílio por outros meios. Em alguns casos, algumas coisas precisam ser ditas para os pacientes, até para eles aprenderem a lidar com certas situações. Porque realmente, eu sempre falo assim, a gente se enxerga sob o nosso ponto de vista. E às vezes esse ponto de vista externo precisa ser dado. Né? Claro que problemas. E aí, é uma coisa que eu falo muito sobre a responsabilidade na hora de entregar a informação para o paciente. Porque na micro, nós trabalhamos com algumas informações que são recebidas pelo nosso organismo, né? Que são inscritas no nosso organismo, às vezes lá da barriga da nossa mãe. E aí eu vou falar assim, olha, Luciano, a tua mãe... Vai lá. A tua mãe torceu o tornozelo quando ela estava grávida de 7 meses. E aí, você tem dor de cabeça porque tua mãe torceu o tornozelo. Eu tô brincando aqui, né? Mas é que pra quem não sabe como funciona a microfisioterapia, né? São leves toques, né? É toque sutil, exatamente. São toques bem sutis que você fica assim, ué, que mágica é essa? A pessoa tá percebendo aqui. E eu falo assim, olha, Luciano, tua mãe torceu o tornozelo quando ela tava grávida de 7 meses. Vou perguntar. E aí, você vai me dizer, beleza, e aí? Né? Então, quando o paciente nos procura, ele não procura a gente pelo espetáculo. Ele procura a gente para tirar a informação do organismo, não para colocar mais informação. Então, a gente ouve relatos de muita coisa absurda que acontece. Nossa. E aí, assim, é a adivinhação? É o espetáculo? Não é, gente. Nós, enquanto profissionais, tanto na acupuntura quanto na microfisioterapia, nós estamos para resolver os problemas e não para entregar um problema novo. Porque senão eu te dou um problema novo e aí você vai precisar dar um jeito de se bater para resolver. A pessoa pode se assustar demais. Exatamente. Também. Então, se eu te dou um problema, eu preciso te dar meios para resolvê-lo. Sim. Ou eu te dou uma solução, ou eu te aponto caminhos para resolvê-lo. Mas tu toca num ponto importantíssimo aí, Sheila, que é a questão dos profissionais que estão apegados ao espetáculo. Eles querem dar um show, né? Isso eu tô falando de todas as áreas. Né? Todas as áreas da saúde aí. Que é assim, não, mas isso aqui, pá, e joga uma cartada. E às vezes aquilo que é dado para o paciente é extremamente pesado. E aí, rede social é uma desgraça, né? Porque eu vejo isso, é muito comum na área da nutrição, né? Que é assim, ó, você vai encontrar uma dieta para emagrecer, uma dieta para o diabético, uma dieta para o hipertenso, um milagre para cada coisa. E eu vejo que os profissionais de nutrição sofrem muito com isso. Porque nós, enquanto consumidores da rede social, enquanto consumidores da internet, nós buscamos soluções. E a gente não tá ligado que cada pessoa é uma pessoa. E para minha diabetes e a tua diabetes, são situações totalmente opostas, porque a individualidade, cada pessoa é um universo, cada organismo tem uma necessidade diferente. Então, esse espetáculo, essa solução fácil e milagrosa das coisas não existe. A rede social é muito triste nisso, que aqui estão os passos para te resolver a ansiedade. Exatamente. Cara, o que causa ansiedade em cada pessoa E, Érico, eu falo, a ansiedade em cada pessoa é uma ansiedade diferente. Isso, perfeito. Existe o ansioso que come compulsivamente e existe o ansioso que tem um nó na garganta e não consegue engolir. Então, como que eu vou te dar uma solução para a ansiedade? Não é assim. Sem conhecer você. Exatamente. Sem conhecer não é você. assim. Isso de verdade não existe. E aí eu bato muito na tecla
da responsabilidade. Eu falo assim, ó, você foi num lugar onde o profissional disse, para isso que você tem, não tem solução? Ou eu tenho a solução fácil? Sai de lá e marca consulta em outro lugar. Perfeito. Marca consulta em outro lugar, porque se esse te deu uma solução fácil, não confia. E me irrita muito isso da pessoa que chega no consultório e diz assim, não, eu sou tal coisa. Porque um profissional me viu uma vez e me disse que eu sou isso. Eu assim, mas como que tu consegue dar um diagnóstico desses vendo a pessoa uma vez? Né? Não existe isso. Não, nossa, é um absurdo. E aí a gente entra em uma outra problemática que é a de que, sim, quando é dado um rótulo, nós temos a tendência de se apegar a ele. Comprar ele, né? Então eu sou isso. Porque até causa um alívio. Né? Então eu sou isso. Exato. Pronto, né? E aí a pessoa se abraça naquilo e isso é péssimo para te conseguir dar o giro e conseguir abandonar essa ideia de que tu é um diagnóstico. Vira uma muleta, né? Vira uma muleta. Vamos um assunto, um exemplo totalmente aleatório, né? Mas assim, não. Eu, Sheila, como demais, não é porque eu sou gulosa, é porque eu sou taurina. Ah, sim. Entendeu? Aí todo taurino come. Não, gente. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu nem sou virginiana e eu preciso ser organizada. Porque é uma necessidade, né? Sim. Então não adianta eu me apegar ao rótulo. Não vale. O rótulo, ele atrasa demais, né? Exatamente. Nos limita muito. Exatamente. Até porque nada é definitivo, né? Tudo é passível de mudança. Então... Mas acho que, voltando aí na origem, acho que no caso das duas áreas, né? Tanto da psicologia quanto na sua, tem essa coisa de que algumas informações você até já consegue presumir no primeiro atendimento, né? Sim. Mas você sente que não é momento de repassar isso, porque nem você tem certeza, não está tão evidente. Não. E aí existe uma espécie de escala, assim, à medida que a pessoa, também na sua área, à medida que a pessoa vai também tendo mais confiança em você, você começa a dar informações que são, digamos assim, mais determinantes para esse autoconhecimento dela? Eu acho que existe uma hierarquia. Né? Talvez, e nem sou eu que dito essa necessidade, porque eu não vejo nada. Né? Eu só consigo atender o que o organismo está falando, tanto na acupuntura quanto na micro. Né? Então, existe uma ordem hierárquica de informações. Né? E eu me sinto na obrigação, de dentro do que me compete, passar essas informações para o paciente. E aí, como eu disse antes, quando eu não consigo resolvê-las ou quando não compete a mim, eu me sinto na obrigação de encaminhar esse paciente para outro profissional, de direcionar ele para outro profissional. Porque muitas vezes os pacientes vêm exatamente com esse rótulo achando que precisa de uma coisa e que não é realmente o que ele precisa. Né? Então, eu não consigo me sentir confortável dizendo assim, não, eu vou ficar te cozinhando aqui vou te levando nas coxas até eu achar que dá para falar. Não, às vezes é necessário falar mesmo. E confiar nessa rede, né, Sheila? Confiar nessa rede, porque... Ninguém consegue resolver problema sozinho. Ninguém. Não, e nenhum profissional resolve tudo do paciente. Não existe. Até porque eu falo assim, eu trabalho com duas técnicas. Acupuntura e microfisioterapia, que são duas técnicas relativamente complexas para quem vê de fora, para a gente que está no meio, né? A dinâmica simplifica muito, né? Mas eu acho impossível que uma pessoa consiga fazer muitas coisas muito bem. Porque fazer uma coisa muito bem requer muito estudo, muita dedicação e é muito trabalhoso. Então não dá para todo mundo fazer tudo muito bem. Né? É verdade. A gente precisa dos outros. Eu, Sheila, não sei, eu sou fisioterapeuta, eu não sei mais reabilitar um joelho. Eu não sei. Se um paciente me procura para tratar um joelho operado, eu não sei mais atender. Vai encaminhar para quem sabe. Eu vou encaminhar para alguém que sabe. Entendido. Não, mas é perfeito. Nós precisamos saber a nossa elasticidade e acontece muito de, sei lá, profissionais que tentam abraçar tudo. Né? Não dá, né? E não dá. Tu vê que a coisa estoura, tu vê que não... Não sei, isso é bem complicado, assim. E até outro ponto é de quando, de fato, tu vê os profissionais avançando em áreas que daqui a pouco não é tua, né? Mas as pessoas estão postando sobre isso, né? E assim, eu vou mais uma especialização para atender todas as necessidades dos meus pacientes. Não, atender todas as necessidades do meu paciente é fazer muito bem o que eu faço, fazer o que eu faço com excelência e saber para onde encaminhar meu paciente quando ele precisa de algo que eu não faço. Também. Exatamente. Eu comentei antes com o Érico, né, que no dia que ele me convidou para vir aqui eu tinha comentado que cada vez mais eu sinto a necessidade de fazer um curso de psicologia.
em momento nenhum eu pretendo fazer atendimentos na área de psicologia. Eu só preciso, talvez, até organizar um pouco mais as coisas aqui na minha cabeça para conseguir atender melhor os meus pacientes dentro daquilo que eu faço. Mas eu não me sinto apta. Não me sentiria apta. Entendo. Porque o que eu faço já me rouba muito tempo. Sim. E aí você começa a se dividir, a chance de você fazer bem feito, ela é menor. Exato. E outra, né, que quando tu vai para esse campo da psicologia, é isso, né? As pessoas estão com muita necessidade de falar, de colocar para fora. Exato. Então, provavelmente você tá ali fazendo a tua técnica, mas tu tá escutando muito também, né? E, cara, eu não consigo estacionar meu carro com som alto. Eu preciso fazer uma coisa por vez, ou ouvir a música, ou estacionar o carro. Como que eu vou querer ajudar a pessoa a resolver o problema dela fazendo tudo? Não dá, né? Não dá. Não dá. Não, simplesmente não dá. Por isso que essa rede é muito legal, de tu tá sempre ali identificando quais são os profissionais que tem essa ética, Exatamente. sabe? E poder ir criando essa espécie de rede para poder justamente indicar com tranquilidade. Exato. Né? É ser um bom profissional e conhecer outros bons profissionais. Perfeito. Essa rede, ela é indispensável, importantíssima. né? É necessidade básica. Sheila, você falou que a acupuntura, por exemplo, serve para tratar praticamente tudo, ou tudo. Sim. Mas quais são os problemas mais comuns que chegam para você e que são comuns, muitos não chegam para você porque as pessoas não sabem que podem te procurar para usar a técnica da acupuntura e que costuma dar um excelente resultado e que são muito comuns no nosso dia a dia e que a acupuntura poderia dar um excelente resultado para resolver essas questões na vida das pessoas? Eu acho que a queixa mais comum e talvez que ofereça resultado mais rápido é dor, né? Todo mundo, ou uma grande parcela da população tem dor. E aí é a cascata que a gente já citou. A dor que gera insônia, a dor que gera ansiedade, a ansiedade que gera dor, né? A dor que atrapalha nas atividades do dia a dia, a criança que chora porque tem uma dor, né? Então, em se tratando de dor, como eu falo, resolver as dores é muito fácil. Encontrar a causa da dor é um pouquinho mais trabalhoso. Resolver a causa da dor é um pouquinho mais trabalhoso. Talvez leve um pouquinho mais de tempo, mas nesse tempo da resolução da causa a gente já consegue oferecer conforto de alívio, né? Enxaqueca é uma coisa muito comum. Os transtornos emocionais, né? Muita gente, graças a Deus, hoje, desenvolvendo esse senso do não uso de medicação. Então, hipertensos que buscam acupuntura para reduzir o volume de medicamentos. Pessoas com alterações emocionais, né? As ansiedades, síndromes do pânico, depressões, que sentem a necessidade e que já conseguem observar o efeito colateral que o medicamento causa e que buscam pela acupuntura para auxiliar nesse desmame, nessa parada do uso da medicação. E a acupuntura ajuda muito nisso, mas em nenhum momento nós temos autonomia para desligar a pessoa da medicação. Isso precisa ficar bem claro, né? Porque no tratamento que o médico fez, nenhum acupunturista pode mexer, ninguém pode interferir. Então, nós vamos resolvendo, eu gosto de falar que o nosso organismo ele deve ser capaz de resolver todas as situações. Sim. A gente não deve se tornar dependente do medicamento, a não ser em problemas, como por exemplo a diabetes, né, que existe toda uma alteração. Mas o nosso organismo ele deve ser capaz de resolver os problemas que ele desenvolve. Então, na acupuntura, nós estimulamos o organismo a desenvolver esses mecanismos naturais de solução. É que chega um momento em que o adoecimento é tão grande que não volta mais meios. Então, você vai ter que, de fato, entrar com... dar a volta. Exatamente. Dependendo do nível que a coisa já avançou, né? Exatamente. Mas, assim, meu maior público hoje é dor. E aí, em consequência da dor, uma série de outros problemas. A Sheila fala também, uma coisa que eu achei interessante, que ela fala que a gente deve avaliar o custo-benefício dos nossos prazeres aí, né? Que às vezes os prazeres em excesso, vamos pegar a alimentação, por exemplo, eles acabam nos trazendo sérios problemas, né? Você consegue dar exemplos disso, práticos para as pessoas, assim, de como fazer essa avaliação? Aonde que está ultrapassando esse limite? Qual é enfim, como encontrar esse equilíbrio
Esse custo-benefício que você fala. E eu vou colocar mais um adendo, assim, que eu vou pedir, Sheila, para que tu fale mais uma vez sobre como o doce faz mal, para ver se eu finalmente consigo internalizar. Se eu consigo largar a mão do chocolate, assim, mas vamos lá. Você percebeu a dor, a expressão de dor, Por né? favor. Ele quer, mas quer, dá uma resistência, né? Ele quer que alguém consiga colocar Me isso convence. na cabeça. Primeiro assim, ó, pra que você precisa de açúcar, Érico? Tão bom. Não é bom, sabe por quê? Porque o açúcar tira o sabor das coisas, você só sente o Não, isso é açúcar. verdade, isso é muito verdade, né? Isso eu aprendi isso com o café. E aí, eu sou adepta do seguinte, é radicalizar mesmo, assim, não é reduzir o açúcar, é cortar o açúcar. Corta o açúcar. Não é um pouquinho a menos, corta o açúcar. Porque um pouquinho aqui te leva outro pouquinho ali, Exato. né? Não, tu começa devagarinho. Hoje eu tomo uma coquinha. Hoje, cara, quando tu vê... O açúcar, ele é viciante, né? Claro, Ele é muito, viciante. muito. Então, quanto mais açúcar você consome, é assim, ó, se você não dá açúcar para uma criança, ela não tem necessidade de açúcar. Se ela conhece o açúcar, ela começa a querer. Sim. Né? Minha sobrinha, com 5 anos, nunca tinha tomado refrigerante. Aí, no dia da criança, teve cinema na escola. E aí tinha pipoca, suco e coca. E aí ela mandou um áudio pro pai dela dizendo assim, e aí eu tomei coca pela primeira vez. E coca é muito bom. Coca Mas você sabe que tem esse outro lado, depois você volta aí. Mas assim, crianças que são privadas desses pequenos prazeres aí, chega um momento em que elas resolvem, digamos assim, se vingar dessa privação. Sim. E aí exageram. Sim. E aí que tá a disciplina. E eu falo o seguinte, vamos pensar assim, nem tudo é feito porque é bom. Muitas coisas são feitas porque elas precisam ser feitas. A maioria das coisas, elas devem ser feitas porque elas precisam ser feitas. Não porque é bom, né? Eu indico muito para os meus pacientes tomar chá de gergelim preto, por exemplo. Cansaço crônico, alguns tipos de insônia, mulheres que sentem dor nas costas quando menstruam, né? Eu falo, toma chá de gergelim preto. Aí elas falam, nossa, é muito ruim. Eu falo, mas não é para ser bom. É para fazer bem. Se fosse para ser bom, eu te mandava tomar coca. Exatamente. É para fazer bem. Né? Então, a gente tem que medir muito, avaliar muito essa relação custo-benefício das coisas. Porque a gente falou muito já no decorrer dessa conversa sobre viver hoje, sobre aproveitar a vida. Só que hoje no consultório eu atendo muita gente que me procura pelas consequências desse aproveitar a vida. Né? Com maus hábitos. Sim. Os maus hábitos que acabam gerando vícios, que acabam levando a problemas de família, que geram doenças. Então, eu atendo muita consequência, muita sequela de vidas bem aproveitadas, entre aspas. Sem exagero. Exatamente. E aí, o que é aproveitar a vida? Aproveitar a vida hoje é gerar uma consequência que vai te impedir de aproveitar a vida lá na frente? Essa é uma confusão muito recorrente, né? Exatamente. Aproveitar a vida é ser o exagero, né? Exatamente. Então, eu falo assim, aproveitar a vida é viver bem. Eu, Sheila, não curto muito fazer atividade física. E todo dia eu vou pra academia. Sabe por quê? Porque sentir dor indo pra academia é muito mais leve do que sentir dor porque meu pé dói. Minha perna quebrada dói. Sim. Então eu prefiro sentir um pouquinho de dor indo pra academia todo dia e o desconforto de estar lá passando calor do que não dormir de madrugada porque minha perna tá latejando. Sim. Entendeu? Então, eu brinco assim, sabe aquela história, aquela música que fala de dias de luta, dias de glória? Dias de luta, dias de luta, dias de luta, uma gloriazinha. Dias de luta. Chama um Charlie Brown agora, dias de luta, uma gloriazinha. Não existe uma proporção entre o que é luta e o que é glória. Até porque a proporção de glórias, ou as glórias do tamanho que a gente espera, elas não acontecem, né? A vida não é um evento todo dia. E aí, a gente tem que aprender que viver a vida, né? Que os prazeres da vida, eles estão também nas pequenas coisas. Claro. Né? Eles estão na apreciação das pequenas coisas do dia a dia. Porque problema a gente vai ter todo dia. Sim. A gente só não vai ter um evento todo dia. E tem uma música do Raul Seixas, acho que o nome da música é Gospel, se não me engano. Que ele tem uma frase que é por que o veneno sempre tem gosto de mel?
É isso, né? Porque o que faz mal é muito sedutor. É muito sedutor. O que é ruim é muito sedutor e é muito mais fácil. Eu sempre digo que, vamos voltar na coca. Pra mim é o veneno mais gostoso que já inventaram. Exatamente, pra mim também. Eu não gosto de coca. Que bom, que bom, porque, nossa... amanhã, acho que eu vou tomar um pouquinho hoje, quando eu vejo a geladeira tá cheia, assim. É um cuidado que você tem que ter, porque se tu tem, tu vai tomar. Exatamente. Né? E se tem, vai tomar. Exatamente. E aí, assim, ó, se você tem chocolate em casa, você vai comer. Se você não tem chocolate a gente em casa, se apega a algumas come. coisas que é, por exemplo, abriu uma garrafa de, sei lá, 1 litro, né? Eu só tomei um pouco. Pô, mas amanhã já vai estar sem gás, né? Aí eu vou tomar 1 litro inteiro. Exatamente. E tu toma 1 litro inteiro, porque vai tranquilo, né? E aí é aquela outra situação assim, eu tô com fome, né? Eu tô com fome. Se eu te der agora um pepino em conserva, você vai comer esse pepino em conserva? Não. Então não é fome, então é vontade de comer. Eu comeria. Boa. Eu também comeria. Eu gosto. Então vai muito essa avaliação, assim, do que é uma necessidade do que não é. Porque muitas das coisas que a gente faz não é prazer. E não é necessidade, é prazer. E, obviamente, a gente não pode se privar de tudo na vida, né? A gente não pode ser escravo. Mas manter bons hábitos se faz muito necessário para que a gente consiga viver bem. Sim. Eu sempre falo assim, tá, beleza. Você vai beber, vai sair, vai encher a cara. Pra perder 3 dias de ressaca depois? Vale a pena? 3 dias da tua vida que o teu desempenho vai ser pior em tudo, né? Exatamente. Você não vai conseguir se concentrar, não vai conseguir se sentir bem. Exatamente. Então, eu falo sobre a avaliação desse custo-benefício. E nós não é para ser um atleta, um muso fitness. Não é isso. É para viver uma vida legal. É para viver uma vida legal. É uma vida de proporções legais, assim. Né? Não precisa se privar totalmente do açúcar. Não precisa comer açúcar todo dia. Porque tem um momento em que vamos pensar assim. Até porque tem toda essa questão de como os hábitos são construídos, né? Mas então, eu gosto muito de ir no cinema. O cinema é muito atrelado a tu comer uma pipoca e, sei lá, tomar um refrigerante. Então, é muito atrelado a isso. Então, assim, mas neste momento, talvez, tudo bem. Tu foi no cinema, tu não vai no cinema todos os dias. Exato, exato. Então, é isso. Eu fui no cinema, sei lá, uma vez a cada 2 semanas. E nesse momento, então, tudo bem, né? Exato. Mas estabelecer esse equilíbrio Só que veja como é um pouco desproporcional. Porque, enfim, e a gente precisa aceitar isso. Um cinema uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, tá tranquilo. Mas já o exercício, ele já precisa ser muito mais frequente, né? Então, eu uso o meu exemplo aqui porque eu tenho um certo problema com colesterol alto. E em 2021 eu fui na academia toda semana. 2, 3 vezes por semana eu fui e comi carne gorda na sexta-feira, que eu gosto, o ano todo, em 2021. E não tive qualquer efeito. Em 2022, eu mantive só a parte da carne na sexta-feira. Chegou ali o julho, e já comecei a sentir os sintomas, né? E, enfim, passei a entender que não adianta, eu tenho que manter essa rotina, que não é necessariamente prazerosa, mas é o que me permite ter pequenos prazeres. Exatamente. É como se fosse um esquema de substituições, né? De recompensas. Sim. Né? E aí eu falo assim, você pode comer pizza, não tem problema. Só né? Não estou invadindo aqui a área da nutrição. Mas assim, você pode comer pizza. Só não pode comer pizza todo dia. Isso. Você pode consumir álcool. Só não pode consumir álcool todo dia. Exagero. Você pode ir para uma balada e virar uma noite sem dormir. Você só não pode fazer isso 3 vezes por semana. Né? Uma questão de equilíbrio, né? Exatamente. E se for pensar assim, Sheila, digamos assim, beleza, eu quero iniciar uma vida mais saudável, eu quero mudar meus hábitos. Como que tu estabeleceria uma espécie de... Quais seriam as prioridades, digamos assim, por onde que eu começo? Seria uma melhoria de sono? Seria alimentação? Seria atividade física? Qual seria, digamos, se fosse fazer uma pirâmide aí de importância? O ranking das prioridades. Alimentação, sono e atividade física. Comer bem, dormir bem e colocar o corpo para trabalhar. Tá? E quando a gente fala atividade física, é atividade física diferente do que você faz todo dia. Assim, mas eu caminho o dia inteiro enquanto eu estou trabalhando lá no consultório. Não é atividade física, é a minha atividade do dia a dia. A atividade física é a caminhada, é a bicicleta, é a academia, é a musculação, o treino funcional, a natação, enfim, a atividade extra que eu faço. Tá? Então, é atividade física, alimentação, sono de qualidade e água, né? Porque a gente esquece de beber água. É verdade. E aí a gente não precisa beber água só quando a gente tem sede. A gente tem que beber água
A por água consciência, não né? entra, a água tem que ficar... Exatamente. É bem mais fácil tomar uma coisa. Não tem água na Coca-Cola, então. Não. Mas no café tem. No café. Não conta. Não conta, né? Tem que Não ser conta, água mesmo, né? E aí eu falo assim, eu tenho 2 ambientes no consultório. Eu tenho 2 garrafas de 1 litro em cada ambiente. E quando terminar o dia, eu preciso estar com as 2 garrafas vazias. Boa técnica. É uma boa técnica. Né? Eu me esforço para terminar 1 litro por dia. E às vezes não termino. Não, aqui Mas eu sei que eu preciso melhorar. Já é melhor que nada, mas não tá bom. E já é um exercício, porque eu não tomava. Vamos se esforçar mais ainda, Já é resultado de algum esforço e conscientização. Sim. Né? Sim. Mas são os cuidados necessários e às vezes é meio penoso mesmo. Não, mas é. Mas é. Não mas é muito melhor você fazer o que tem que ser feito por obrigação e sem prazer do que sofrer as consequências disso depois. Uhum. E as consequências têm uma grande chance de gerar muito mais privações depois, né? Porque vamos pensar assim, cada um de nós tem aí, por exemplo, alguma predisposição genética para algo, né? Quanto mais tu tem esse equilíbrio, mais demora para essa predisposição genética chegar, digamos assim. É uma forma de tu poder... Você vai retardando, né? Isso, exatamente. Exatamente. É bem por aí. Se eu fico pensando assim, acho que a minha mãe desenvolveu diabetes com uns, talvez 50 anos, mais ou menos. Então vamos pensar assim, puxa vida, então eu preciso me espichar muito para que eu não vá para um caminho semelhante, né? Então... E geneticamente nós temos uma tendência a cada vez ter acometimentos do organismo mais cedo, né? Mais jovens. Uhum. Então, a gente precisa tomar cuidado cada Se vez mais jovem. né? Não esperar estar diabético para começar a prestar atenção nessa possibilidade, né? Quem já tem essa informação familiar, né? Essa questão, problemas de saúde hereditários, já deve estar bem atento a isso, né? Mas mesmo Érico, assim... Né? Né, Luciano? Né? Eu falei sobre isso essa semana ainda. Conversava com uma amiga nutricionista e falei sobre isso. Eu tenho esses 4 infartos fulminantes na família, né? Para mim, saúde... Eu vou pra academia todo dia. Corta o café. Não, tô tranquila. Corta o café. Eu vou pra academia todo dia e eu faço as atividades de força, mas todo dia eu faço pelo menos 30 minutos de algum exercício aeróbico para forçar minha frequência cardíaca e respiratória. Porque saúde não se faz de peito, bunda e bíceps. Saúde é coração. Exatamente. O problema é que não dá pra postar nas redes sociais o coração. Não aparece, né? Não dá pra tirar o coração pra fora. Mas eu falo muito sobre isso também, né? Sobre, vai fazer atividade física, vai suplementar tudo, vai lá e vai fazer musculação e levantar não sei quantos quilos e não anda 5 minutos no dia. Né? Então, saúde não é peito, bunda e bíceps. Saúde é coração. Não, e isso é muito real, né? Da pessoa tá ali, ela tá forte, mas se tu sobe esse lance de escadas aqui e não... Exato. Então, cuida por fora, que faz super bem, né? Sim. E faz importante. bem aos olhos também. E cuida por dentro, né? Porque é o motorzinho. Se dentro estiver tudo bem, por fora é uma consequência. Melhora mais fácil. Tá bom. Não, mas é isso aí. Muito bem pensado. E eu fiquei sabendo, né, por uma ex-aluna sua, a Gabi, minha esposa, né? Que você é considerada aí, de longe, a professora mais divertida aí da pós. Como é que é isso, hein, Sheila? Como é que tu foi conquistando essa fama de ser uma pessoa divertida? Quando eu mandei o vídeo que você deu uma entrevista na televisão, mandei pro Luciano, nossa, mas ela parece ser bem séria, né? Eu falei, não, mas eu tenho uma outra informação aqui que, né? E eu também já fui seu paciente, né? Então eu também já tinha uma ideia de que você não era, assim, exatamente essa seriedade que apareceu ali na entrevista, né? Eu acho que, na verdade, a Sheila conseguiu essa fama aí junto às alunas, porque ela paga o chopp no final. Na confraternização. Não, eu participo da confraternização, eu sempre vou. Eu sou uma entusiasta do pós-aula. Olha aí. Isso é bem legal. Mas é que quando eu fiz a minha pós-graduação em acupuntura, né? Eu terminei no ano seguinte eu fui convidada para dar aula. E os professores muito experientes, assim, né? Eles têm uma bagagem muito densa, assim, para passar pra gente. E eu acho que quando eu comecei a dar aula, eu me coloquei muito na posição de aluna, enquanto receptora de informação, e até pela forma de repassar essa informação, né? Porque, aí volta naquela história, mesmo que eu esteja dando aula para um grupo de pessoas que muitas vezes nunca ouviu falar sobre o que eu estou falando, eu estou falando um assunto totalmente novo mesmo, eu tenho que estar acessível.
Eu tenho que ser acessível. Então, eu acho que, às vezes, começar de uma maneira simples e ir escalando, tudo isso torna menos difícil, né? E aí, outra situação que é pelo fato de eu também ser mais jovem, né? Sim. Em muitas turmas, eu sou muito mais jovem do que muitos dos alunos. Então, isso também acaba aproximando, né? Então, acho que é esse esquema mesmo, de falar na mesma linguagem, de às vezes mostrar que eu realmente não domino uma situação e que eu também tenho uma dúvida, né? E assim, se eu estou dando aula sobre a xícara branca e alguém me pergunta sobre a xícara preta, eu me sinto na obrigação de fazer um link entre a xícara branca e a xícara preta. Talvez eu não tenha a bagagem suficiente para esclarecer a xícara preta, mas eu consigo chegar até lá. E se eu não sei hoje, eu vou tentar resolver da próxima vez, né? Então, eu acho que ser acessível ao aluno, eu acho que facilita muita coisa, né? Ajuda bastante. Os alunos, inclusive, estimula os alunos a desenvolver esse hábito de estudar, porque não fica uma coisa tão inalcançável, né? Sim, acho que em todas as áreas é assim. Né? Exatamente. Quando você tem professores que conseguem trazer não só a teoria, mas conseguem te dar prática, e tem uma linguagem parecida com a tua, o interesse teu, a identificação com aquilo que você está estudando é muito maior. Exato. E eu assumo, enquanto eu estou ensinando, eu assumo uma responsabilidade muito grande, porque eu estou formando pessoas que possam vir a me atender depois. Né? Perfeito. E é uma coisa que eu sempre falo em sala de aula, eu estou lá para transmitir conhecimento técnico, mas antes de ser técnico, todo mundo precisa ser gente. Perfeito. Então, se você não aprender a ouvir, se você não aprender a ficar em silêncio, se você não aprender a falar o que tem que falar, muitas vezes não adianta você ter técnica. Porque a técnica, Luciano, se eu pegar você aqui e mostrar 3 vezes como que coloca uma agulha, tu coloca. Ainda que eu não vá entender o meu paciente. Exatamente, né? você não vai entender é fácil. quando, por quê, se sim ou se não. Sim, Exatamente. Então, a gente precisa ensinar tudo isso para o paciente, né? Para o aluno. Né? Aprender a desenvolver essa coisa do não ser somente técnico. E ser acessível, né? Ser acessível. E como você está vendo essa nova geração de profissionais aí, Sheila? Como é que tu avalia esse pessoal que está chegando no mercado de trabalho? Pergunta difícil aí pra... Vamos fazer um contexto, porque assim, todas as áreas estão passando por uma mudança, né? A gente, enfim, todas as áreas com quem você fala de profissionais ou de empresários, há uma certa percepção de que está chegando uma geração talvez menos acostumada a enfrentar dificuldades, a ter paciência, a precisar entender o outro, que é uma das questões mais importantes na área de saúde. E isso na área de saúde não vem de hoje, né? Acho que no dia aqui do Valdir, a gente até fez uma piadinha aí de que o paciente, muitas vezes, ele precisa sentir que o médico é humano. Sim. Não é a questão técnica que vai pesar para ele fazer uma boa avaliação. Exato. Ou para ele sentir que está sendo bem atendido. Mas é a forma como ele é atendido, né? A humanidade do médico ali, essa troca de informação, de experiência. E a gente vem de uma geração agora, tá entrando no mercado de trabalho em todas as áreas, uma geração talvez mais acostumada ao digital, talvez menos acostumada a esse contato realmente próximo, mais humano. Mais empático, né? Uma geração que talvez tenha menos paciência, até porque já é acostumada a receber as coisas muito na mão, muito instantaneamente. Sim. É esse tipo de coisa que você está sentindo impacto aí? Ou são coisas diferentes? Não, é isso mesmo. E, claro, né, são as facilidades. Eu acho que talvez até a falta de tempo que os profissionais têm hoje, quando eles buscam uma nova formação, né, que já estão... algumas pessoas já têm filhos, já têm o seu trabalho, já estão no mercado de trabalho, enfim, já tem uma rotina totalmente acelerada, e aí tem mais essa situação do ir para a aula no fim de semana, e aí não tem tempo para estudar. E aí eu vejo assim, o pessoal vai chegando para o fim do curso de pós-graduação, são 2 anos, e eles vão dizendo assim, eu ainda não entendi. Eu ainda não sei. Eu vou me formar e eu não sei. E aí eu falo, quando eu terminei a acupuntura, eu também não sabia. Assim como quando a gente termina a graduação, a gente também não sabe. A gente precisa melhorar muito nesse meio tempo. Se você vai para aula durante 2 anos, um fim de semana por mês, você não vai aprender o suficiente para resolver
o organismo inteiro. Sim. Ou para encontrar meios. E aí é que entra essa questão da geração, porque você está vendo essas pessoas que estão chegando com um discurso muito forte de que a gente resolve tudo. Não né? resolve. De que eu sou... de que eu fiz o curso ali, 1 ano e meio, 2 anos, enfim, de alguma formação específica, e já se coloca como essa pessoa que mega resolvedora de tudo. Né? E não é assim, porque se esquece toda uma questão de experiência, de que tu precisa de tempo para poder dizer assim, olha, talvez isso aqui eu já dê conta. Né? E talvez isso dá, e isso não dá. E aí, na acupuntura, né, os alunos dizem assim, me fale um tratamento para enxaqueca. Não sei. Eu não sei, porque eu não sei o que é a enxaqueca do teu paciente. Então, você não precisa saber tudo. Você precisa saber e ter consciência que você tem dispositivo para tudo e que você tem meios para buscar soluções para isso. E as pessoas buscam esse tipo de solução rápida, que é exatamente como você falou. Eu preciso disso. Não, mas a gente precisa avaliar. Não, eu quero resolver isso. Exatamente. Né? E não é assim que funciona. Hoje eu tô com 12 anos de acupuntura e às vezes eu paro no meio do atendimento do paciente, pego um livro, dou uma folhada lá e vou buscar o que é melhor para aquele paciente. E aí, quando os alunos me dizem, nossa, Sheila, como que você consegue guardar tudo isso? Como que você consegue memorizar tudo isso? Da onde que você tira todas essas informações? Eu sempre brinco que eu tenho uma técnica infalível, que se chama HBC, que é horas de bunda na cadeira. É assim que a gente desenvolve as coisas. É isso aí. E falta paciência e falta tempo, às vezes, também. Só que se a gente se dispõe a fazer uma coisa, a gente precisa se dispor a fazer da melhor forma possível. Se você está oferecendo esse serviço. Exatamente. Né? Então, é indispensável se dedicar. E aí entra essa diferença da geração, né? Porque, e de fato, quando tu conta, assim, que tu vem lá do sítio, da roça, que enfim, que tem toda essa questão mais trabalhosa e que tu, de uma época em que daqui a pouco, o acesso à internet daqui a pouco não era bem... As coisas, de fato, elas não eram tão simples assim. Pra te escutar uma música... elas eram normais. Não, justamente, normais, né? Acho que é legal pensar dessa forma. Eu acho que essa geração da Sheila e a minha, e a do Érico, ou pelo trabalho ou por outras circunstâncias, você era obrigado a se relacionar com vários tipos de pessoas diferentes, não só necessariamente com as pessoas com as quais você se identifica. E isso te gera um aprendizado que mais tarde, num consultório, também faz diferença. Sim. Né? Você já está habituado a isso. É diferente de alguém que já cresce só num meio muito digital, muito tela, né? E se relaciona, claro, presencialmente, mas geralmente com um grupo mais limitado de pessoas hoje. E aí, de repente, essa pessoa está lá na frente, tendo que atender pacientes que são muito diferentes uns dos outros. Mas é que tá. É que é difícil até explicar isso, mas são registros diferentes. Se eu penso que lá atrás, se eu queria escutar uma música, eu tinha que ligar para a rádio, para a música tocar. E se eu tivesse um rádio, eu conseguiria gravar na fita para eu escutar depois. E hoje tu fala assim, Alexa, tocar tal música e a música toca, né? Isso causa um registro diferente em ti. E isso vai afetar o profissional que você é. Exato. Então, né? Exato. É isso. Acho que é uma boa forma de poder pensar sobre isso, né? Eu falo assim, as facilidades elas são excelentes, mas às vezes elas acabam gerando consequências que não são legais. Elas acabam gerando dificuldades a longo prazo. Então, às vezes é bom dar uma patinada proposital, buscar uma encruzilhada de dificuldade propositalmente para não sofrer lá na frente. E a gente fala muito sobre isso, de encontrar formas de desacelerar, né? E isso tem muito a ver com resgatar coisas que são lá de trás, ou até mesmo como você falou do cavaquinho, aprender uma coisa nova, porque tu vai ter que desacelerar. Exato. Não, eu não vou pegar o cavaquinho e vou sair tocando. Não, tem todo um processo para te aprender as notas, enfim, né? Para daí a coisa chegar num resultado, aceitar o processo. É diferente. E são as questões de afinidade, né? Eu falo muito pro Léo. Ele toca todos os instrumentos. E aí eu vejo ele, às vezes, tocando violão e parece tão fácil, né? Parece tão fácil fazer tudo que ele faz. Daí ele tá lendo um negócio no computador, ouvindo um negócio e tocando violão tudo ao mesmo tempo. Eu falo, é tão complexo, né? Para mim é tão difícil. Para quem tá aprendendo é dificílimo. Eu falo para ele, para mim isso é tão difícil. Ele fala assim, para mim é muito difícil fazer o que você faz também. Exatamente. É porque eu tenho afinidade com isso. Você tem afinidade com outra coisa. E a gente só vai desenvolvendo outras facilidades e afinidades se a gente for testando. Senão tudo vai ser muito difícil. Sim. E só o que é fácil vai continuar sendo fácil. Mas você não cresce.
Exatamente. Exatamente. E Sheila, a gente está agora prestes a entrar aí no próximo ano, né? Estamos fechando aí 2022. Qual é a tua opinião sobre essas metas que são feitas em fechamentos de ciclo? Assim, no ano que vem eu vou colocar tal coisa em prática. Ano que vem eu vou tocar cavaquinho. Não, mas eu já sei 2 notas. Tu já começou agora, né? Eu já comecei, quero deixar isso bem claro. Mas é mais isso de tu te apoiar no fechamento de ciclo para poder estabelecer algo, né? Eu acho que é legal, porque a gente precisa ter para onde ir. Né? Se a gente não tiver um sentido, a gente não vai fazer nada. E muitos dos problemas, talvez o Érico fale muito melhor, talvez não, com certeza o Érico fala muito melhor do que isso sobre eu, que muito das pessoas estarem perdidas, enfim, é não ter um sentido para as coisas. Sim. É não ter um porquê e não ter um onde chegar. Né? Eu acho que se você tem onde chegar, você consegue traçar caminhos. Então, ter metas para o ano que vem é muito importante. Porque aí você vai ter um porquê viver o ano que vem. Sim. Mas por que o ano que vem e não agora? Porque tem mais uma semana, né, gente? Dá pra começar. Não, eu fui nessa. A questão da academia, eu pensei, eu não vou deixar pro ano que vem, vai ser agora. Exato. Vou aproveitar e vai ser agora. Porque aí começa o ano que vem, daí é o começo do mês, daí vai ter uma atividade, daí vai ter não sei quantas coisas. E não vai. Você está sempre adiando as coisas. Exatamente. Né? E daí você usa a meta, às vezes, como muleta, né? Sim. Você usa o teu prazo como muleta. Agora eu posso aproveitar aqui, depois Exatamente. É tipo, eu vou aproveitar agora até o fim do ano e eu vou tomar coca. Vou tomar coca até dia 1º. Até dia 1º vai ter o resto de coca. Chocolate, né? Não, mas é bem isso aí mesmo. Até porque a gente se apoia muito nessas datas. Você está entendendo o recado, né? Eu tô captando. Tá de olho aí, não? Eu entendi. Então vamos lá, fazer exercício, largar o doce, vamos lá. Chega de coca, chega de chocolate. Exatamente. Fiquei um tempão sem doce. E realmente dá um efeito muito... Pode continuar com o cinema. A pipoca e o refrigerante no dia do cinema. E o efeito é físico, né? É físico, assim, é menos ansiedade, menos agitação. O organismo fica menos inflamado, então a tendência de você ter menos dores, menos cansaço, maior mobilidade e agilidade, o raciocínio funciona melhor, tudo muda. Só que a gente precisa começar a parar e ir olhando os efeitos do que essas drogas fazem ou deixam de fazer. É que o mecanismo de compensação ele é muito forte, né? Porque eu tava muito bem nesse sentido. Mas aí vão pensar assim, teve toda a questão do nascimento do Ulisses, vivia dentro de hospital e UTI, não sei o que lá. É mudança de rotina mesmo, aí vão pensar assim, cara, hoje eu vou comer um chocolate, entendeu? Só que daí, digamos, isso a longo prazo me gerou alguns quilos, né? E eu uso o seguinte exemplo assim, não, hoje eu vou comer esse chocolate porque eu trabalhei demais e estou cansada. Por que você trabalhou demais? Porque era a tua obrigação hoje. Então, você precisa de uma recompensa por ter cumprido a tua obrigação? Não, você não fez nada demais. Não. Faz todo sentido. Não, ela ela consegue ser brava, né? Ela consegue. Mas é porque mas faz todo se a gente sentido. usar esse sistema de recompensa, a gente vai ficar se sabotando. Não, e toda hora você vai estar buscando uma nova recompensa. Nunca vai ser suficiente. Exatamente. A recompensa é muito sedutora. É que a recompensa, esse mecanismo de recompensa, ela faz com que a gente permaneça no mesmo lugar. Isso, né? Digamos, vamos pensar que nós temos 2 motores, né? É um que te impulsiona no sentido de, puxa vida, estabelecer meta, correr, enfrentar coisas diferentes, realizar coisas diferentes. Mas tem esse outro lado que todos nós temos, que é o de, não, vamos ficar aqui que tá quentinho, né? Vamos ficar aqui. E a gente até citou muitas recompensas ligadas à gastronomia, né? Mas existem outros aspectos. Assim. Entre ler um livro ou a Netflix, o que é mais fácil? Gastar horas. Só escolhendo o que você vai assistir. E aí não te acrescentou nada, né? Exatamente. Então a gente precisa perceber o momento, peraí, isso aqui é inútil para mim, isso não me acrescenta. E eu sei o que acrescenta. Sim. E aí também tem outra situação, que às vezes a gente também precisa ficar na caixa do nada e fazer o que não nos acrescenta. Eu tenho muita dificuldade com tela. Eu não consigo assistir TV. Não consigo. Não me atrai, não me chama atenção. Então, assim, vamos assistir um filme. Eu sou a pior companhia possível. Porque não me interessa. Não me interessa. Então, se eu vou assistir um filme que em algum momento da minha vida eu já assisti, talvez eu consiga assistir. Mas se é uma coisa nova, não tenho interesse. Né? Só que, às vezes, eu falo, poxa, eu preciso, né? Porque senão eu não tenho mais nenhum eixo narrativo para conversar com as pessoas, porque eu tô vivendo em outro mundo. Apenas por curiosidade, já que é tão difícil para você assistir um filme, qual é um filme que você assistiria de novo?
Um filme que te marcou. Agora sim. Eu vou dizer, tem um que eu não lembro o nome. Não me ative o nome. Fala um enredo que talvez... 1900 e alguma coisa. E é um filme que ele foi feito... fala sobre a guerra. 1917. Esse mesmo. Bom demais. Muito bom. Bom demais. E aí, quando a gente lê sobre o filme e a gente vê que ele... A maneira como ele foi feito, né? Como o filme foi construído, é muito legal. A história é legal. Ele foi feito de uma maneira para ser uma tomada só, né? Exatamente. Digamos, é como se fosse 2 horas de filme. Exatamente. Gravados tem continuamente. Corte, digamos assim. Gravado continuamente. Ele tem cortes, né? Mas eles são muito disfarçados, assim. Muito bom. É um filme de continuidade. É que dá muita dificuldade para fazer, né? A tomada extensa ela é muito difícil de se fazer. Então, é um filme muito bem feito e muito bom. A temática é muito boa. Então, esse eu assistiria novamente. Fica a dica aí, Luciano. Já que tu, pelo visto, tu não assistiu. Eu realmente fui o único aqui que não assisti. Recomendo. Não, é muito bom. Tá bom. Recomendo. É 1900 e alguma coisa. Mas enfim. É como o filme da luta lá, o pessoal do bairro de alguma coisa. Aventureiros do bairro proibido. É isso aí. Mas era só um parênteses. Voltemos ao tema, né? E o tema era, você perguntou sobre as metas de fim de ano, mas vamos querer saber da Sheila quais são as recomendações dela para quem busca uma vida mais equilibrada, seja no próximo ano, seja a partir de agora, mesmo no final do ano, na última semana do ano. Quais são, Sheila, as suas recomendações? Não deixe para o ano que vem. Não deixe para o ano que vem. Se ainda temos um ano para começar, vamos começar. Já. Mesmo que seja só mais amanhã, só vale mais amanhã. Vamos começar amanhã. E eu acho que é muito esse pesar, né? Risco e benefício e o não conformismo. O não conformismo com as situações, porque todas as situações podem ser mudadas. Nada é impossível de ser mudado. Então, não se conformar com uma doença, não se conformar com um sintoma ou com um estado de saúde ou com uma rotina. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Não dá para fazer 1 hora de atividade física, faz 10 minutos. Não dá para ir para academia, dá uma volta na quadra. Sabe? Não dá para ir na nutricionista, corta o açúcar. Né? Então, fazer da melhor forma que você puder, o que você puder fazer. E não deixar para amanhã. Tá? Não precisa ser o exemplar. É o melhor que você puder fazer. E se puder ser o exemplar, perfeito. Mas ninguém tá aqui para dar exemplo. Todo mundo tá cheio de falha, graças a Deus. Mas dentro da tua possibilidade, faça o melhor que você possa. Muito bom, muito bom. Vamos para a bundinha da Cuca? Vamos para a bundinha da Cuca. Isso aí. Você sabe qual é a nossa pergunta armadilha? Já viu? Qual é a nossa... Vai lá, Érico Pérez. A pergunta em que a gente costuma finalizar os episódios, né? Sheila, se tu pudesse voltar e dar uma dica para Sheila de 17 anos, qual seria a dica que tu daria? O que tu falaria para ela? Eu acho que eu falaria exatamente sobre a vida estar acontecendo. Né? Sobre não esperar. Não priorizar uma área da vida e deixar a outra para depois. Eu acho que a vida está acontecendo. Então, viver tudo ao mesmo tempo. Não esquecer uma parte e depois pensar nela, porque talvez depois não dê mais. Porque a dinâmica é essa, né? Então, viver tudo que a vida possa oferecer agora. Independentemente do momento em que tu está vivendo, né? Qual é a etapa da vida que tu te encontra, né? Porque em todas as idades tu vai ter aí os benefícios daquele momento, né? E isso tem que ser muito bem vivido. Né? E obviamente, né? As prioridades são prioridades e o que é dispensável é dispensável, mas assim, viva tudo. Viva tudo. Acho que a minha vida foi muito legal. Eu tive uma infância muito divertida, uma fase universitária que foi muito legal. Graças a Deus eu fui ensinada para isso. Mas é viver tudo. A vida está acontecendo. Não deixar nada para depois. E acreditar que a gente nunca está sozinho, né? Tem uma fezinha aí que move montanhas. Amém. Isso aí. Exatamente. Muito bem. Então tá bem, né? Muito bem. Sheila, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Foi muito legal, muito rico. Que conversa boa, hein? Uma baita conversa, né? Uma baita conversa com Sheila Zucconelli, que nos presenteou, né? Com a presença dela. Obrigado, Sheila. Nada, eu que agradeço. É um prazer e estou muito feliz em estar aqui e estou à disposição. Ótimo. Muito bom. Então tá bem, ficamos aí? Encerrada. Encerramos. Muito bom.
Valeu.